Olá, pessoal, voltamos mais uma vez com nossa live aqui, Papo Té e Confraria. Vocês estão vendo a mesa assim, gente, só eu e o convidado, mas calma que a Tamires já tá chegando, tá? Porque vocês sabem que a gente mudou o horário, né? E que depois que chove, gente, aqui no Espírito Santo, todo o estado inteiro para. Bem, como a gente falou no mês retrasado, né? As nossas lives esse ano vão ser dedicadas à reforma tributária, com exceção da primeira, que aí foi sobre a questão das destinações do imposto de renda. E hoje a gente já começa falando da reforma, com um tema que pouquíssimas pessoas estão tratando. Na realidade, eu só vejo essa pessoa que está aqui na minha frente falando disso, que a gente tem a honra de trazer aqui com a gente, para falar sobre o compliance financeiro e o split payment. Então, é um tema muito intrigante. Olha, a Tatá chegou, gente, agora. É um tema muito intrigante e que a gente vai ter um convidado muito especial que a gente vai apresentar ele agorinha, que é o Bruno. Então, a gente vai tratar desse tema de uma forma bem descontraída. Cara, vamos falar de forma descontraída da reforma tributária? Sim, vamos falar. Acho que o Bruno ele é uma pessoa ótima para falar disso, porque para ele tudo é fácil, né? Primeiro, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, né? A Casa do Porto, né? E a Fornex, que sempre brilhantam aí o nosso evento. A gente está num lugar meio improvisado hoje, tá? Mas a gente volta daqui a 2 meses para o nosso local de sempre. Também queria agradecer a Via Láctea Delicatessen, que sempre presentei a gente com essas tábuas, né, aqui, com essas entradinhas. E queria falar um pouquinho sobre o vinho, né, com poucas palavras. É um vinho hoje, o Bruno depois vai me dizer se é bom. É um Chateau La Molière. Esse vinho já passou por aqui, tá? Só que não dessa uva, tá? É um vinho muito bom, eu gosto dele. É um vinho de agricultura biodinâmica, colheita manual, feito em caixotes para manter a integridade das uvas, como em Monton. Poucos cachos por videira, tudo lá é feito com grandes nos chateaus, né? A Tamires adora falar esse nome, ela sabe falar bem, eu não sei não, para mim é chateau mesmo. Ela fala chateau, ela adora um francês. Não, chega dele, a menina, ela gosta disso. Pessoal, como de sempre, vocês podem enviar as perguntas no YouTube, Tatá, boa noite, seja bem-vinda. Pode enviar as perguntas no YouTube, tá? Eu vou passar a palavra para a Tamires para dar as boas-vindas para vocês, para depois a gente apresentar o Bruno. Boa noite, a gente está aqui respirando. Nós tivemos um lapso temporal aqui hoje, mas chegamos. E essa chuvinha que está ocorrendo aqui hoje na nossa cidade maravilhosa também veio para abençoar e refrescar o nosso dia. Boa noite a todos. Obrigado para quem está nos assistindo. Bruno, prazer recebê-lo. Vocês sabem por que ela está bufando assim, gente? É porque a gente está improvisado, a gente subiu 4 andares de escada. Tem que contar. Lembrando que isso é um evento gratuito, a gente não é remunerado. Mas tudo para falar Chateau de La Molière. Chateau de La Molière. Bom, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje esse encontro é fantástico para falar de reforma tributária, que é um tema que quanto mais você fala, mais coisa boa tem para falar sobre ele. E o nosso convidado é muito especial, né? Porque eu ia comentar isso, não tem nada para ele, é difícil, ou novidade, né? Verdade, gente, verdade. Então... E ele tem fãs já no YouTube. Paulinha Antonella já está assistindo. Paulinha, um beijo para você. Um abraço aí, Paula. Um beijo para todos os membros, colaboradores da Expertise que estão nos assistindo. Óbvio. Todo mundo com sede de aprender sobre a reforma tributária. Vamos lá. Bem, vamos apresentar o Bruno então, gente. Bem, quem é o Bruno Aguilar, né? Bruno Aguilar, ele é auditor fiscal da Receita Estadual do Espírito Santo, então a gente cuidado com o que vocês vão perguntar, tá, gente? Pelo amor, não me envergonha não, tá? Ele tem mestrado em Administração e Ciências Contábeis aqui pela FUCAP, do Espírito Santo, né? Graduado em Direito e em Psicologia, é por isso que é calmo. Que perigo, advogado e psicólogo. Puta merda. E auditor, né? Pensa pra autuar alguém. Não, você não fica assim, não, vai tudo ficar Mas você bem. nunca passou por isso, né? Sempre tem acolhimento. Bruno também, gente, é especialista em Direito Digital e Compliance, Segurança da Informação, Direito Público, Direito e Processo de Trabalho, Meios de Pagamento. Gente, é muita coisa. Ele é líder nacional da DFS, pelo ENCAD. O que é DFS? Documentos fiscais eletrônicos, que aí mistura tudo, né? Nota fiscal, Entendi, NFC, perigo isso. Pois não sabe porque o Espírito Santo é referência, né? Com participação e coordenação em grupos da reforma tributária e Comitê Executivo do ENAT, que tem a Receita Federal, os estados e municípios, atua como julgador administrativo da primeira instância da Cefaz Espírito Santo, palestrante sobre tecnologia da informação, direito tributário e documentos fiscais eletrônicos, com inclusive publicação de livros, e no final vai ter uma surpresinha aí
que ele vai falar para vocês. Bruno, só que o nosso é autografado. Bruno, Tamiri já está dentro desse ponto, tá vendo? Bruno, seja bem-vindo, né? A gente está muito feliz de ter você aqui. Queria te agradecer pessoalmente por você ter aceitado o convite. E esse ano, como eu estava nos bastidores aqui falando com você, a gente dedicou todos os temas à reforma, que não só por ser um tema atual, mas é a necessidade dos empresários, de todo o mercado, dos contadores e advogados, de entender o que é isso. E esse tema, ele já é intrigante por sua natureza. Eu assisti o seu curso e me chamou muita atenção de como as pessoas não estão se importando com o compliance financeiro. Tá todo mundo falando de alíquota, de crédito, disso, daquilo, e isso está ficando para trás. E aí eu já começo passando para você, né? Assim, o que é isso, né? O que você vai trazer de novidade para a gente? Primeiro, Paulo, agradecer. Olha a Paula aqui, olha lá, Otto Falho. Já falei. Isso vai ter que virar um quarteto. Mesmo, cara, a Paula tá se apoiando. Mas, cara, e Tamiri, assim, primeiro agradecer, né, todos que estão participando aqui, os internautas, todos que vão continuar assistindo. Mas primeiro deixar aqui a primeira recomendação aqui, né, como auditor, Carla, é que parece assim, que é meio que vingança, né? Quando o auditor vai na empresa, aí foi pra subir 4 andares, Tamiri sofreu também. Aí, ó, não, mas foi bom que tá todo mundo, né, com o coração em dia. Tá todo mundo alinhado aqui agora. E ainda assim, nessa, a gente iniciando pra gente conversar sobre o compliance financeiro, que eu acho que é fundamental nesse momento. Primeiro, eu acho que tem que colocar uma frase aqui, que eu sempre trago para entender essa mudança de paradigma, essa mudança cultural, trazendo o lado psicólogo aqui para você refletir essa mudança, que é o quê? A gente está saindo de um contexto de um modelo escritural, de créditos produzidos em documento fiscal, para o modelo financeiro. Okay. E a financiarização, seja bancária, seja dos créditos, seja da distribuição tributária, ela é o arcabouço que vai sustentar a reforma. Então, assim, quantas pessoas se assustaram naquele momento, que foi o seguinte: mas o crédito é devido ao efetivo recolhimento. Aquele foi susto. Mas só tem efetivo recolhimento se tiver financiarização, pagamento digital, e a gente é uma potência nesse aspecto. Então, eu acho que é importante, porque tem muita coisa para discutir, assim, principalmente assim, nos grupos hoje da reforma, tem um grupo lá que eu tenho um carinho enorme, que eu participo, que é dos serviços financeiros, que é uma nova realidade, que vai demandar para a empresa isso. Como que ela acompanha a conformidade, o compliance financeiro, seja dos meios de pagamento dela, dos recebimentos, como ela interage. E aí eu só deixo a primeira, né, que eu tô lá aqui, elas estão bem estratégicas, tanto a Carla como a Tamiri. Só troca de olhares. Elas colocaram o vinho, né, porque tem aquela frase, né, in vino veritas, né, a verdade está no vinho. Mas eu tenho que deixar claro que muitas das coisas aqui eu estou sob termo de confidencialidade. Entendi. Então, não venham com essa estratégia que a gente vai tentar segurar. Mas voltando aqui, é exatamente esse olhar, né, que há muito, quem não acompanha esse modelo nosso, né? Vamos colocar uma frase assim que muda dentro do que Tamires e Carla colocaram. Qual foi o maior impacto de 2025, além da discussão da taxação do PIX? Que aquilo saiu as bolhas. Todo mundo estava discutindo. Seja o MEI ali, para a gente colocar, ao grande empresário, ele viu que ele precisava. Essa dinâmica hoje da circulação, do controle efetivo dos meios de pagamento, das criptomoedas, né? Eles estavam preocupados com o controle, que eles achavam que não tinha, mas na realidade tem. Não tinha, algo que estava... Depois a gente vai ver isso, assim, o split é outra modalidade, mas assim, quem viu ali como essa ausência de discussão que você coloca estava pautada, porque por desconhecer muitas questões ali, você via quem tem as estatísticas do Banco Central, aquelas semanas foram catastróficas de uso, e assim, hoje nenhuma economia global se prospera sem pagamento digital. Sim. E aí não vou dar dica, né, mas hoje o Bitcoin está batendo recorde, né? Exatamente. Então não tem essa ausência, e a gente... nosso Banco Central, efetivamente, é o primeiro Banco Central que faz um instrumento de pagamento, que é o PIX, pagamento instantâneo. Se a gente for para a China, outros países da Europa, a gente não tem pagamento instantâneo. Mas regulado em um instrumento do Banco Central é só o nosso. Então, por isso que ele também viabilizou o que a gente está tentando conversar aqui, as questões da reforma. Tá, Bruno, eu queria dar um passo atrás e é sobre a ótica psicológica agora do contribuinte e do empresário, vamos chamar assim, já que a gente está aqui reportando informação para contador, que é empresário, e empresários que precisam ter contabilidade. O nosso maior gargalo na contabilidade sempre foi o controle financeiro das coisas, porque o controle fiscal foi algo que a gente se preparou desde sempre, seja no formato manual, tecnológico, informatizado, depois o digital. Hoje a gente está aí nas vias da nota fiscal eletrônica, enfim, os seus benefícios que ela trouxe. Por que
vamos falar de brasileiro. Porque o brasileiro, o contribuinte brasileiro, ele não se preocupa com controle financeiro e também não se preocupava tanto com controle fiscal e hoje se preocupa. Mas sobre a ótica do financeiro, na sua percepção, foi preciso um país se bancarizar digitalmente para convencer o contribuinte que ele, além de precisar pagar imposto, ele precisa ter controle? Sim. Qual é a sua opinião sobre essa temática? Eu vejo assim, que são Os contadores vão entender a pergunta. Eu vejo assim, aí trazendo a experiência também do auditor fiscal. Muito do empresariado, aí era a dor do contador, estava focado no negócio. Isso. E o negócio é o caixa que estava entrando ali. Ok. Mas dali para frente aí tinha aquelas distorções. Eu não separo o que é da empresa, o que é meu. Aí tinha uma pergunta que existe mais, a Carla tá voltando da Europa. Lá na Europa existe mais, aqui não existe tanto, que é com nota ou sem nota. Isso. E ele tinha esse distanciamento. E aí não vou trabalhar em espécie. Hoje o movimento que trouxe de bancarização nosso, que está crescendo, a pandemia também trouxe esse movimento. Hoje, assim, tem uma discussão grande mesmo na reforma tributária dos serviços financeiros, as fintechs. Então, as fintechs produziram bancarização. Isso. As pessoas estão entrando. Então, assim, essa discussão possibilitou um olhar para o fisco e também para o gestor, que ele tem que ter essa dinâmica, porque é uma questão assim, que não chegou ainda no Espírito Santo, mas vai chegar em razão da reforma, que já está acontecendo em outros estados. Que é a vinculação do pagamento ao meio de pagamento. Só existem os dois juntos agora. Ok. Não tem essa separação, porque tinha... Quantos restaurantes a gente já não foi? Que era aquela coisa, passava o pagamento, aí no final da tarde, os mais conformes emitiam os documentos. Isso. Né? E hoje não, essa possibilidade não vai ter como existir. Vai ter que ser na hora. E aí você vai perguntar assim, mas Bruno, tem situações em que eu pago primeiro e a nota é depois. Ok. E aí, vai ter aquela pergunta, é com nota ou sem nota? Agora não faz sentido mais. Não faz mais sentido. Porque o próprio meio de pagamento vai definir um registro que vai dizer, olha, vai chegar uma nota aqui ou vai ficar pendente. Então vai ter aquele alerta. Então, todo esse sistema hoje ele é integrado. Aí integrado com o documento fiscal. É muito importante, eu sempre coloco, a reforma tributária está acontecendo hoje em razão que você tem uma estrutura tecnológica que viabilize. Isso. Tudo quando eu falo efetivo recolhimento, essa financiarização, compliance, ela não existiria anos atrás. Exato. A questão que o Brasil se avançou nas questões bancárias, é referência mundial. Teve um tempo que a gente fez a Febraban patrocinou, né, um curso que nós fizemos sobre sistemas de meio de pagamento. Sim. E você pegava as referências europeias, norte-americanas, você tem bancos que não conversam de um estado para outro. Sim, sim. Entendeu? Você tem esse problema. Agora, aqui no Brasil, não. A gente, em razão da hiperinflação, esses contextos, o que tinha? Precisou-se ter uma dinâmica de overnight, de colocar todos esses controles, que é o que permitiu. E aí tem quem trabalhou, essa frase não é minha, mas eu gosto muito, que é do Miguel Aburrabi, um dos pais do split payment. E ele fala, você tinha um negócio, mas não tinha estrutura que viabilizava. Okay. A estrutura mudou. Por isso que você, ao nascer os documentos fiscais eletrônicos e ter uma estrutura de meios de pagamento, e aí o Pix foi a revolução, junto com os cartões, você pode ter um sistema tributário que é vinculado e trabalha os dois juntos. Então, assim, a grande inovação hoje é você falar que nasce o documento fiscal e nasce o dinheiro. Financeiro. O financeiro. Então, se eu falei que eu estou saindo do modelo escritural indo para o modelo financeiro, é que o fato gerador financeiro agora ele é a essência. Ele é junto com o fato gerador do imposto. Ou seja, mas no final das contas ele acabou sendo obrigado a fazer isso porque não por regulamentação fiscal, mas por uma obrigação social, ele vai ter que se adaptar ao controle. Exato. Porque senão ele não compra, ele não consome, ele não vende, por aí vai. E aí você vai tocar num fato essencial hoje. Essas escolhas do negócio. Certo. Escolhas do negócio, de quem eu compro. Isso. E aí, vamos trazer a referência do fisco. E aí, esse passado punitivo do fisco, esse passado... tem um livro que fica de recomendação, que é a História da Riqueza do Brasil. Eu já li. Entendeu? Que é do Jorge Caldeira, que vai dizer assim, infelizmente essa relação fisco, sociedade e empresariado, ela nunca foi de forma sustentável para o nosso desenvolvimento. Não tem educação tributária. Isso, aí não tem, conforme a gente está falando também de gestão, falando de gestão, a educação tributária e fiscal estava distante. Tinha uma frase que era o seguinte, do Faur, que fala assim, o Estado e sociedade eram antagonistas, né? Aquela questão. Sim. Então, assim, o que está muito claro hoje no sistema hoje é a questão do crédito. E aí, pensa um fisco hoje, por que eu falo? Esse fisco punitivo,
de exceção, de excesso de obrigação acessória, ele não tem mais papel Não hoje. tem mais esse papel. Qual E nem é o contador que só faz isso, a gente já sabe. Aí você tocou num ponto exato, que é o seguinte, o contador que viveu para cumprir obrigação acessória, ele já se ele morreu. não se preparar, ele está fora do mercado. Viveu não, que vive. Não queria te Vou acreditar. corrigir, não, mas não, que isso. vive. É aquela coisa, né? Eu tenho aquela arte de esperançar, né? Aquele realista esperançoso. A tática da torcida. Eu tô sempre na torcida. Acreditando. Mas assim, por quê? Muitas das obrigações acessórias vão ser absorvidas pelo próprio fisco. Ok. Eu estou falando em apuração assistida, declaração assistida, emissão de documento, emissão em alerta, recolhimento por split payment. São obrigações que o fisco está assumindo. Por outro lado, para viabilizar esse creditamento amplo e a financiarização, você vai ter que ter um fisco que olha o quê? Não mais obrigação acessória, mas gestão de risco. Gestão de risco. Aonde que é uma empresa que eu preciso analisar, aonde que está falhando. E aí você pensa, Bruno, isso está acontecendo no fisco? É preciso analisar os cenários. Se você olhar para o fisco de São Paulo, tem um programa nos conformes que dá uma qualificação, igual de geladeira, né? Para ficar bem claro. Tipo de A, B, C e D. Se a gente for para o Nordeste, tem algo até mais assim, cultural. A gente implantar isso aqui, eu tentei na época de um dos secretários. Mas eu acho que vai caminhar. Eu tentei, que é a gente qualificar o contribuinte pela sua adimplência e pela sua conformidade. Exato. Aí, assim, já pegando aí agora, assim, cuidado, eu não tenho mentalidade dissociativa, mas eu vou entrar na sua fala que é importante. Quando você fala que a gente tem uma tendência em que não premiar o bom contribuinte e penalizar o mau contribuinte. Só que dentro da psicologia comportamental, o Kahneman faleceu recentemente, que implementou isso, da psicologia comportamental, para você ter recorrência de um comportamento, é muito mais efetivo você premiar o bom comportamento do que só penalizar, porque você evita um comportamento. Então, assim, você criar esses critérios que você tentou lá, e eu acredito que isso é uma construção. Vai vir em algum momento. No estado eu tentei, a gente, infelizmente, não teve sucesso. Na Prefeitura da Serra a gente conseguiu, Bruno. Lá a gente criou o GT Faz M. Eu tô saindo do assunto, mas já vou voltar ali, gente, para ele discorrer. A gente criou o GT Faz M, onde a gente premia o fiscal, não por autuar, mas por orientar para que o contribuinte faça correto. Então, o secretário da Fazenda Municipal, o Henrique, que eu parabenizo, que acreditou nesse projeto, levou para o prefeito também acreditou, e hoje o Henrique está indo em vários estados para apresentar o projeto, até na Fundação Getúlio Vargas, ele foi convidado de São Paulo para ir, foi premiado em Brasília, eu estava na premiação, ou seja, inverteu um pouco. Foi difícil? Foi difícil, foi super, demorou, ele conseguiu até rápido, se a gente pensar assim, em termos de tempo, em 8 meses, ele conseguiu reverter, mudar a legislação, convencer os auditores, falar com a prefeitura, e aí, numericamente, ele conseguiu comprovar de que a arrecadação aumentou. Então, ele pegou a arrecadação dos últimos 5 anos, levantou os autos diminuíram absurdamente, a arrecadação aumentou em 2024. Então, eu acredito no que você está falando, e também acredito de que quanto mais devedor o cara ele tem que ter menos benefício, ele tem que ter menos parcelamento, ele tem que ter, porque você vicia o cara assim inadimplente. Eu acho que a reforma tributária vai ter um benefício em relação a isso, porque o cara vai querer estar certo, porque você não tem crédito. Porque você rompe, é exatamente o que a gente está falando, romper uma cultura. Sim. Ela vem para romper essa cultura de ou excesso de penalização, ou excesso de burocracia, ou excesso mesmo de complexidade, para que você tenha um olhar, aí eu só não citei, mas se for olhar no Ceará tem algum, porque eu acho um número interessante, pai d'égua, o contribuinte aquele que é arretado. Aí tem contribuinte arretado, contribuinte legal, aí fica um abraço para os colegas dessas administrações tributárias, porque exatamente é essa premiação, porque a partir de agora, se eu tenho um fisco que a todo instante processa as notas, compara com a vinculação dos pagamentos, gera uma declaração assistida, ele vai ter um olhar para onde ele direciona, porque o automático aqui já está o contribuinte em conformidade, aquele que tem que seguir e ter as facilidades dele. Agora, aquele que compromete o sistema. E tem aí, voltando à questão da gestão de risco e na classificação. Porque você imagina, um contribuinte que tem uma péssima classificação, um contribuinte A que relaciona com um contribuinte D de nota, ele compromete a nota do A. É aquele que não paga efetivamente, ele não recolhe, ele tem problemas constantes na emissão de nota, nas escriturações. Então, você pensa no todo, você compromete, então, esse contribuinte D. Será que você vai querer continuar trabalhando com o contribuinte D, se
você é um contribuinte A, Sim. então você tem também uma movimentação no cenário do mercado. Sim. Entendeu? E os meios de pagamento, toda essa operação que robusta em torno da reforma tributária, que obriga essa gestão, esse controle, que é possível fazer a gestão do risco, ele vai fazer com que aquela empresa que ela poderia estar fora do mercado, porque ela não concede crédito, por exemplo, vai permitir que ela obrigatoriamente se organize, e com essa questão ela obrigatoriamente tem que entender que talvez eu não possa mais ser simples, eu tenho que ser real, e aí ela pode ter uma expansão, uma abertura de mercado que permite ela vender para aquele consumidor que antes não comprava porque ela não fornecia esse crédito. Eu acho que a minha pergunta é, esse era o objetivo? Primeiro você trazer mais racionalidade ao sistema. Isso, e transparência. Ser transparente, essa questão do creditamento, e também tem o creditamento efetivo, ele ataca um problema crônico que se alastrou no país, chamadas empresas noteiras. Isso. As empresas noteiras que só vendiam crédito, e antes você tinha aquela questão, até eu achei uma frase interessante, que você tinha um caminhão, mas não tinha nota. Hoje você tem nota, mas não tem o caminhão. É verdade. Então, você é exatamente esse modelo. Aí trouxe as referências, do IVA europeu. O nosso é mais parecido com o IVA do Canadá e da Índia, que é dual, né? Essa situação das desconfianças entre os entes federativos. Depois a gente entra nessa discussão. Não, a gente não entra, não. Vamos entrar de compliance financeira. Mais dois podcasts. Mas assim, então toda essa questão hoje, com esse efetivo recolhimento, esse efetivo pagamento e a questão da nota, você supera e aí garante isso. Para pensar. Tem um detalhe que a Carla trouxe, que eu acho importante. Você pense como um contribuinte agora. Vai preferir adquirir produtos. Principalmente se você está dentro da conformidade, gestão de risco A, você precisa de olhar para o comitê gestor a todo instante, ver os seus créditos, os pagamentos, tudo que chegou do seu compliance financeiro. Você vai preferir adquirir de uma empresa que ela faz apuração mensal ou por split payment que o crédito está na sua conta um dia virado. Sem dúvida. Não entendeu? Tem nem... Então, aí você trouxe a questão. Meios de pagamento. O Simples, uma parte do Simples, principalmente quem opta por ficar todo por fora, você vai ter as questões que ele mantém o recolhimento pelo faturamento dele. Normal, pela receita. Aí, o Simples tem as questões de regime favorecido, algumas questões privilegiadas. Mas precisam ter uma rediscussão, principalmente aí é o papel do contador nesse novo modelo. Qual é o cenário que você quer continuar? Você quer a sua empresa crescendo ou ela entrando com certas distorções aqui? Porque até uma distorção que está em discussão, isso daí não está definido, isso é discussão. É discutido. Mas um cashback de uma empresa do Simples Nacional, que é a devolução desse imposto, eu fui lá, paguei no meu cartão, passou naquele valor, essa devolução do imposto para tem que ser com qual... Se eu compro de uma empresa do ordinário, que paga uma alíquota cheia, e compro do Simples, que paga o favorecido, quem vai me dar tenho mais? A mesma devolução? Tem uma discussão que está sendo colocada. Então, assim, é uma discussão que tem que participar, eu acho, como um todo, porque aí vamos pensar no negócio compliance financeiro. Eu estou numa região que tem muitos recebedores de cadastro único, Bolsa Família, incentivos sociais. E aí, nos meus supermercados dessas regiões, tem uma devolução grande. Como que eu vou utilizar esse cashback ali naquela hora do caixa ali? Eu vou ter, entendeu? Então, um negócio também precisa ser adaptado. Que é uma permuta, que também é uma operação fiscal. E aí ele vai ter uma conta para recebimento ali. E aí ele vai poder entrar num negócio dele que não tinha. Mesmo que a gente tenha referência do nota premiada aqui no estado, mas ele não tinha essa coisa de uma conta que cairia aquele valor. É um sorteio. Agora não, é um valor pelas compras dele o tempo todo. Na conta de energia já vai chegar. Então, assim... É interessante sempre agora ele olhar toda essa dinâmica financeira dele, desde quando está recebendo o pagamento, que está adquirindo mercadoria, a ponta final do pagamento desse cidadão consumidor. E lógico que isso aí é uma escolha, uma seleção que nós, contribuintes, consumidores finais, vamos fazer, que vale para a ótica do CPF quanto do CNPJ. No CNPJ isso é um tanto mais sério, porque se viabiliza ou inviabiliza o meu negócio, dependendo de onde eu compro, né? Dependendo do volume. E aí eu ainda não consegui entender a parte da simplificação no que diz respeito às finanças, o financeiro e a contabilidade. Porque eu não consigo... eu imagino que não seja essa a próxima pauta do Bruno, mas só para que no caminho aqui do nosso podcast você consiga entender o que eu estou querendo. Ou seja, em qual momento que contabilmente a função contador, aquele que apura informação, demonstra e
exibe, né, clarifica, expõe ao mercado e ao tomador de decisão o balanço patrimonial, em qual momento que ele simplifica o trabalho dele por esse processo? Porque até agora, se você for consultar todos os sistemas de contabilidade, os ERPs, ninguém discutiu como é que ele vai integrar, mesmo que seja com inteligência artificial, a reforma tributária, a explicitação disso no balanço patrimonial e na DRE. Sim. Beleza, então, se o fisco ou o mercado contábil não promover um movimento para que nós estejamos sistemicamente falando com o fisco e a reforma tributária, que é o que a regulamentação traz, eu vou continuar os velhos tempos da contabilidade, cumprindo tabela fiscal. E aí o fisco, a sociedade, o país, o governo, resolve o problema do consumidor, mas ele não resolve o problema do contador, que é quem produz a informação. Então, assim, eu não encontrei ainda, além das belas oportunidades que nós temos de ganhar dinheiro com a reforma, uma forma de simplificar o trabalho que hoje é feito, por mais que tudo esteja informatizado. Qual a sua opinião em relação a isso, pegando o tópico da relação da reforma tributária com transparência e rastreabilidade financeira? Primeiro ponto. Aí agora Ou seja, o fisco não deveria me vincular a ele para eu ler essas informações financeiras que ele captura? Vai ter. Bom, Ele obrigada. vai chegar lá. Bruno, a gente já tem pergunta. Vou deixar você responder a Tamires para a gente começar, que senão a gente vai falando sobre outras coisas que não é o tema. Mas eu vou te dar minha opinião em relação a isso. Acho que em termos de contabilidade, a gente não vai ter mudança nenhuma. Contábil, que é norma contábil. Sim. A gente vai ter mudança em termos de apurações, que vai simplificar muito. Vai aumentar o honorário, hein, galera? E informação. Mas contabilidade, efetivamente, é a mesma coisa, porque a contabilidade trata de contabilização, não de apuração. A apuração, a qual os contadores hoje assumem de fazer, porque o fisco não faz, essa vai sumir. Então, a simplificação não vai ser na contabilidade, vai ser no outro trabalho, que é a parte que é a fiscalização, que é todo o procedimento fiscal. E aí, isso acaba reduzindo o trabalho dos contadores, minha opinião, porque ele não vai fazer essa parte mais. Então, ele vai ter muito mais uma auditoria do que uma execução. Que é então, em termos de contabilidade, é mudança zero. Em termos de fiscal, mudança 100%. Sim. Muda o tipo do serviço. Em vez de assessoria, a gente vai começar a fazer consultoria. E aí vai depender de cada profissional para ver. Essa é a minha opinião. Não sei se você concorda, tá? Coitado. E deixa eu só responder aqui, Lucas. Deixa ele entrar aqui no tema, que aí eu vou passar para ele responder, que sua pergunta está relacionada ao tema que ele vai tratar. Já vou. Então, já pegando assim, fazer um completo, aguardando o Lucas, aí eu já dou uma resposta para ele antes dele perguntar, mas trazendo a questão do livro também, pessoal. Não falei ainda. A gente está falando aqui de reforma, transformação, compliance financeiro, tudo que um olhar para frente. Eu tenho um livro aí que eu acho que tem muitas das discussões que a gente está pautando aqui, que é a Tributação 4.0, olhando esse momento de transformação digital, cultural e financeira dos países. Por que eu tô falando dele? Que quem marcar aí, Tamires, Paulo, o Bruno também, para eu saber, nós vamos sortear. Carla, Paula aí também já marque para ir para participar do sorteio aí do livro. Que é importante essa discussão continuar aí. Vou colocar domingo, Dia das Mães, né? Muito Dia bem. das Mães pra gente fazer aquele sorteio. Espero, né, que seja uma mãe aí que ganhe o livro no domingo. Então tá Mas bom. voltando, é importante, 2 pontos. Eu vejo muito a sua visão, Carla, porque hoje o que está sendo construído em termos dos trabalhos, seja pela Receita e os grupos, né, do Comitê Gestor, é estruturar todos os sistemas no Comitê Gestor para que sejam processados, para que sejam automatizados, para que toda essa questão da declaração assistida seja o máximo que tire esse peso das obrigações acessórias, principalmente o fiscal. Sim. E aí, assim, indo para o contábil. O contábil, eu acho que ele vai sofrer. Não é que ele não vai sofrer, ele vai continuar algumas questões principais que você colocou, mas quando eu olho para as declarações financeiras, que aí a antiga DESIF, que agora vai ter uma outra, englobando novos serviços financeiros, aí vai ter, seja um novo campo de trabalho, mas um papel da contabilidade agora mais aprofundado. Muda de assessoria para consultoria. Isso, ela vai para uma consultoria, ela vai ter que entender todos os serviços de intermediação financeira bem pautados ali, bem aprofundados, porque é um novo negócio que está surgindo. Antes você tinha, cada município tinha uma legislação, agora você tem uma legislação única concentrada lá no Comitê Gestor, e essa declaração está sendo preparada para cada módulo aí, que é um módulo que eu vejo assim, que vai despertar, e a gente vai falar com o nosso também financeiro aqui, o módulo de arranjo de pagamentos. Olha como o modelo de arranjo de pagamentos ele é central na reforma. Se eu falo em split payment,
eu estou pensando no arranjo. Se eu falo em recolhimento, que ele não recolhia, ele estava concentrado em algumas empresas, as grandes credenciadoras estavam em Barueri, agora elas vão distribuir no destino para os... Olha a receita que os municípios vão ter. Vão receber. E aí você tem que entender que a contabilidade, ela vai ter que fazer... Aí eu vou... o primeiro passo da E-Financeira esse ano já era conversar um pouco mais com a contabilidade. Sobre Só isso. que travou. Aí tem as discussões. Mas quando olha para a reforma, você vê todos esses módulos ali que foi proposto, a questão da circulação, do fluxo de dinheiro. Aí tem uma frase que eu acho interessante, que não mais é só siga o dinheiro, né? Mas siga o tributo, né? Porque agora ele tem todo esse fluxo. Então, a proposta é... Para o lado dos serviços financeiros, eu acho que a contabilidade também vai ser aprimorada no sentido... Ela vai estar mais harmonizada com o aspecto global das discussões. Seja no empréstimo, na intermediação do arrendamento mercantil. Logo mais transparente. Isso, a securitização. E também permitindo, que aí eu acho que olhando aqui agora, dando novas oportunidades para os novos negócios. Sim. Essa concentração bancária e financeira nossa, ela vai sentir esse novo modelo. E aí, assim, a gente deixa acontecer. Mas o que está se pensando nesses modos em termos de conciliação financeira, principalmente para os serviços financeiros, é a complementação, mas sempre o quê? Olhando o tempo todo para o fiscal também. Que vai ter que ser aquela harmonização e vão comparar. Aí, de fato, eu vou ver o dinheiro circulando bem. Mas vamos à pergunta do Lucas. Vamos lá. Não, eu vou deixar você ir para a gente chegar na pergunta dele, porque você vai chegar lá, que eu já vi sua apresentação, você vai chegar lá. Então, assim, mas aqui eu acho que a gente, nesse início, fez a questão de olhar, né, um panorama geral dessa transparência aí. Uma coisa importante que eu acho que o contador... Deixa eu só dar um recado aqui. Gente, quem quiser a apresentação depois do Bruno, a gente depois, claro, em PDF, a gente pode... Eu vou deixar o e-mail no final aqui, tá? E aí vocês podem pedir a apresentação, que eu mando a apresentação do PowerPoint para vocês, tá bom? É uma apresentação bem rica, bem objetiva, eu vi. Ele resumiu bastante para poder dar tempo da gente falar aqui. Mas é uma apresentação que contém conteúdos muito importantes, principalmente aos contadores e aos empresários. A linguagem é bem... E aí eu pegando essa frase final sua, Carla, que onde eu vou para fazer a palestra, eu estava no Rio Grande do Sul semana passada, e aí eram para cooperativas, contadores, advogados, aí ele falava assim, poxa, tá faltando um empresário aqui. Para de fato entender a dinâmica do negócio dele. Se ele entendeu que ele digitalizou o financeiro dele, os recursos estão vindo digitais, mesmo quem recebe benefícios sociais hoje, que é um problema que a gente teve discutido aqui, que está dentro também do financeiro, fica a pergunta, eu vou poder gastar o meu cashback com o maior gasto que os brasileiros estão tendo e a falta de educação financeira acha que bet é investimento? Você viu que teve uma pesquisa que 2/3 dos brasileiros acham que bet e aposta é investimento. Então, olha a ausência e tal. Mas é uma trava que já está se pensando, isso passa até pelo Banco Central, porque um protagonista da reforma também passa pelo Banco Central. Se eu estou falando em fluxo financeiro, circulação... Se eu falei, e a gente vai falar um pouquinho mais no final, mas se eu falei já que você tem um recolhimento instantâneo, tem uma figura protagonista nossa, que é o Banco Central. Que ele põe essas figuras e que também pode ser o recolhimento, para tirar um pouco do peso do varejo ali, para não aumentar custos, se eu for pensar só nas credenciadoras. Entendeu? Então, assim, segue aí na pergunta e tal agora. Beleza, vamos lá. Bem, Lucas, o Lucas Morgado, aliás, tem vários elogios aqui, depois eu falo todos de você, tá? Lucas, obrigado aí pelas suas contribuições. Vamos começar. Ele falou, quais são os impactos operacionais e tecnológicos que você identifica que o modelo Split Payment pode trazer para as empresas de pequeno e médio porte? Essa é a pergunta dele. Sim. Essa é valiosa mesmo, essa pergunta. Assim, obrigado aí, Lucas, pela participação. As empresas vão trabalhar num outro contexto, por isso que eu estou falando, entender os cenários e começar essa conversa com o contador, o empresário vir para a discussão e olhar para os estados que já estão fazendo esse avanço. O primeiro avanço é a vinculação, que já estão fazendo em alguns estados. Cupom fiscal, nota fiscal, meio de pagamento integrado. Aí você pensa as pequenas empresas, em regra, se a gente for olhar... E aí eu falo que eu fiz o tour do Split Payment. Chile, Romênia, Polônia e Itália. É mesmo? Vendo acontecer. Tem até depois, quem quiser olhar no canal, como que é o cupomzinho, como é que sai recolhido ali na hora. Num primeiro momento, aí tem estudos mesmo, eu estou escrevendo sobre isso, mas assim, tem estudos que colocam. No primeiro momento, as pequenas empresas, se você pulveriza o Split Payment para as credenciadoras, você aumenta custo. Porque, vamos dizer, uma Cielo, vamos colocar uma Cielo, Redcard, gerais, as que trabalham no varejo.
aí você tem um aumento do custo, aí o pequeno vai sofrer essas questões. E se você falar um pequeno simples nacional, ele não vai ter as vantagens da apuração no comitê gestor, porque como é diário, ele vai se compensando, então ele não impacta muito o fluxo de caixa. Agora o pequeno não, porque ele já está no regime do simples, ele tem outras sistemáticas. Só que, para evitar, por isso que eu falei a importância da figura do Banco Central, você trazer, não jogar na base, mas trazer para o centro dessa, que se irradia, as questões desse recolhimento, do Simples Nacional para o split payment ser mais concentrado. Isso é uma pergunta importante porque assusta. Mas ela traz outras vantagens, principalmente assim, saindo do regime, ou aquele do Simples que vai ir para o modelo IBS-CBS, ele tem ainda as vantagens, porque ele vai colocar crédito mais rápido para quem adquire e também vai poder fazer a compensação olhando diretamente para o comitê gestor. Só para ter um fluxo aqui para ficar bem claro, desde o pagamento até o cashback, tudo isso são módulos hoje nos grupos de trabalho que já estão sendo estudados e testados. Você viu que tem cronograma da Receita de chamar para julho. Julho começa e outubro... Isso, os grupos o programa é outubro, né? Isso, os grupos do ENCAT, os grupos do pré-comitê gestor, né, que também está fazendo parte, você tem essa segmentação. Olha, tem o grupo dos documentos fiscais, o grupo da apuração, da arrecadação, o grupo do recolhimento, o cashback, aí outros grupos. Depois né, vai conjugar tudo. Todos eles, não, eles já se conjugam. A gente tem reuniões semanais e o final vê se o que está funcionando. Igual, uma coisa que é financeiro também, que pode impactar. O produtor rural já tem evento para que, de fato, ele recebeu. Isso. E aí o nosso produtor rural, ele tem uma certa rejeição à nota. E aí, se ele não emite nota ou não usa o aplicativo que é de graça disponibilizado para ele, ele recebe em meio de pagamento digital, como que ele vai vincular a nota ao pagamento? Como ele vai gerar crédito para o adquirente? Imagina os supermercados que compram. Então tem que ter também essa mudança, igual... para os produtores rurais, também dessa digitalização desse recebimento vai impactar. Não adianta cair na conta dele, mas não está vinculado. Ele vai sofrer se ele... porque aquela coisa, eu adquirente, vou querer comprar no produtor rural que não me gera crédito presumido? Né? Bruno, isso que você colocou da questão da rastreabilidade, fala um pouquinho sobre isso, porque você colocou, eu vi o curso, assisti seus vídeos, quando a gente fala aí da rastreabilidade, como é que vai ser isso na prática, você que está participando dos comitês? Como que o governo, porque a gente sabe, né, uma propaganda mal feita impacta muito, você comentou do PIX, né? Na realidade, a financeira, ela já tem tudo isso, né? Já tem há muito tempo, 3 anos, sei lá, 2000 não sei quanto, e só que os valores, o governo, na realidade, ele só aumentou o teto, e aí deu aquela polêmica toda que você comentou, não vou falar de novo que você já falou. Como é que vai ser essa rastreabilidade na prática? Vai muito pouco da pergunta aqui do Lucas, tem outra pergunta também, mas é um pouquinho mais à frente que a Ruth fez. Como é que vai ser essa rastreabilidade na prática para a pequena empresa, a média empresa, para todo mundo? Como que você vê isso? Você que está lá, que está acompanhando, está participando de todo esse processo e a sua fala para a gente é muito importante porque você está vivendo em Brasília, vivendo no grupo, a elaboração disso tudo. Como que vai ser isso na prática para todo mundo? A grande mudança que eles vão ter que vai vir nessa percepção. É o diário de um contribuinte. E o contribuinte vai notar essas questões porque, para pensar, às vezes ele pensa em rastreabilidade com o documento fiscal. Essas não vai existir mais. A rastreabilidade é o próprio meio de pagamento, porque é o fluxo do tributo. Então, mesmo que ainda... Imagina entregas futuras, que a nota vai ser dispensada no momento que sair aquela mercadoria. Mas mesmo o pagamento, ele pode ter um registro que espere a chave da nota para vincular. E é isso que vai acontecer. Então, a todo instante, o comitê gestor vai ficar aguardando. Olha, tem um pagamento aqui, tem nota vinculada, tem crédito destacado. E aí aqui já é um aviso, dentro dessa dinâmica da rastreabilidade. Tem uma coisa muito importante para o ano que vem, que precisa ser divulgado, que é o quê? Tem uma previsão que o contribuinte que cumprir as suas obrigações acessórias, ele tem a dispensa do recolhimento do imposto. Ele tem a dispensa da adesão no primeiro momento do IBS-CBS. No 2026. O que está se pensando? Não é, Bruno, o que é isso? Só que eles não divulgaram como é esse compliance tributário ainda. Só menciona que quem tem as obrigações acessórias, não fala se vai ter com compliance correto, só fala que você entregou tudo. Né? Isso. Hoje, assim, tem as discussões já com a Receita, com o Marcos Flores, todo o pessoal também do encaixe, que é o seguinte, o que está se pensando para criar que a alíquota de 2006 é uma alíquota de teste, calibragem. É o quê? É o destaque do imposto. Então, Bruno, mas como que já saiu os códigos todos para você cadastrar? É importante ter essa atenção. As notas técnicas que lá tem os eventos, os códigos, os campos, e é isso que alimenta o sistema de apuração
para fazer os cálculos. Perfeito. Se ele continua com um sistema ou notas que não foram adaptadas para esse novo modelo. Se ele não preenche campos, não preenche eventos, vai chegar lá, o comitê gestor não vai conseguir calcular. Ele vai ficar em pendência, vai se receber alertas. Então é importante, aí você trouxe a questão dos desenvolvedores, eles já estarem em adequação às notas técnicas. Isso, as notas técnicas, já fazendo... porque as notas já estão saindo, já saiu os códigos, tem uns 2 meses. É o código de classificação tributária. Isso, já saiu essencial. Para você já ir colocando, já ir analisando por atividade. Agora vai sair o próximo agora, já vai. Cada vez está saindo aos poucos, né, essas notas. E aí, voltando para a questão da rastreabilidade e a questão financeira. Bruno, já existe alguma coisa hoje que já é um indício disso? Tem. O evento de conciliação financeira, que era um problema que o varejista tinha, que era o seguinte: eu vou lá, saiu a nota, mas ele não deu para pagar no dia, ou ele só vem no outro 3 dias depois e paga, ele fica, vai dar conflito, porque nesse dia não foi o dia que saiu a nota. Principalmente aqueles que emitem mais pareado, cartão nota, não aquele que o dinheiro tal. Então ele daria essas distorções. Hoje, para resolver questões, principalmente locais também que tem centros de distribuição, surgiu o evento de conciliação financeira. Para que ele serve o evento de conciliação financeira? Olha, chegou um consumidor que não pôde pagar lá no dia que saiu a nota, ele recebe aquele pagamento, que ele quer o caixa dele, a importância dele não está no valor, só que o evento vai marcar na nota. Essas marcações já são hoje a rastreabilidade do fluxo financeiro com o fluxo fiscal. Então, o dinheiro do imposto. Então é dessa forma que vai ser pela o próprio sistema vai caracterizar isso no meio das emissões. E aí, como se saísse o dinheiro com carinho. Isso, aí por isso que eu falei, vai ter momentos que só entrou o dinheiro, mas ele vai estar vinculado a um registro de pagamento, ou o marketplace tem um pedido ali, ele já marca. E aí ele vai acabando. Quando você falou desse fluxo, aí a pergunta da Ruth cabe agora. Pode tomar água, Bruno, tomar água, seu vinho, senão o cara não bebe água, não bebe vinho, gente. Se ele não beber vinho, a gente não tira informação privilegiada. Não, calma. Não, ele tem que beber vinho. Olha só, Bruna, a Ruth perguntou assim, fluxo de transações do Marketplace, o split de pagamentos, veio para organizar as transações de cartão com a emissão da nota fiscal, devido a diversos sellers. Como fica o split da reforma neste modelo? Ela está falando aí do Marketplace que você comentou agora. Sim. Não, a Ruth vê se é a Ruth Quevedo ali para não errar. Ruth Quevedo. Olha como é que eu conheço, porque a live de vocês está privilegiada. A Ruth é representante aí das instituições de meio de pagamento, regulador. Foi relações institucionais da Cielo. Aí vocês viram como é que vocês enobreceram. Prazer, Ruth, muito obrigada. Conhece muito ali, eu tiro muita dúvida. Mas é exatamente o que a Ruth traz. É algo que já começou. Quem sofreu aqui, aí eu vou olhar mais para vocês, mulheres aí, que faziam aquelas comprinhas na China. E aí acabaram a gente só compra em Milão. Eu não sofri porque eu morro de medo de comprar coisa na internet. Sou muito... E aí, depois de 50 a gente é mais restritivo. Isso, mas assim, vocês não sofreram, mas assim, eu tenho que colocar um exemplo pessoal. Quando eu via minha mãe comprando na Shopee, minha mãe não usa celular para quase nada. Para comprar, ela aprendeu, chegava... Aí, ali, os marketplaces, e aí a reforma já trouxe essa figura central deles como responsáveis tributários no recolhimento. Isso que eu ia perguntar. Porque anteriormente, a gente fica nessa distância. Marketplace faz split de pagamento? O split de pagamento vai começar agora? Ela é um meio de pagamento? Essa é a dúvida, split de pagamento vocês já se enganaram, porque o split de pagamento já era obrigação para os marketplaces desde 2015 pela divisão, porque a resolução do Banco Central definiu que um valor de intermediação financeira não pode passar pela conta do marketplace, é valor do seller, que seller chama de vendedor, né, da loja. Ela escreveu então, aqui. assim, o que era antes de 2015? Todo aquele valor passava pela conta do marketplace. Aí o contábil ficava, esse valor não é meu, eu só intermediei aqui uma parcela, mas quem vendeu é o lojista, que esse dinheiro é dele. Agora então, vem a nota certinha. Em 2015, o Banco Central fez a regulamentação do split de pagamento, que todo marketplace, para combate à lavagem de dinheiro, várias questões, ele tinha que fazer essa divisão. Então, aí já acontecia um pré-teste aí do split, que não tinha função tributária, era mais de regulatória financeira. Ele dividia aquele momento lá. Eu pagava, uma parte ia para o marketplace da intermediação, outra parte ia para o lojista que estava recebendo o seu valor.
Nesse cenário aí teve, porque eu trouxe o exemplo das compras das plataformas internacionais, que aí quem não ouviu falar do remessa conforme, aí eu já estou falando de recolhimento tributário. Ok. Recolhimento financeiro retido lá pelas marketplaces. Lembra que tinha que se filiar, quem não filiasse poderia ficar retido aqui. Então entender, por que a reforma também tem que ter conciliação financeira? Porque o seu mercado é global agora. Exato. Ele não é mais aqui, você tem que pensar só aqui não. Você está vendendo no comércio eletrônico, você está vendendo para fora do país. E toda essa conformidade, ela conversa com essa figura central que veio para a reforma também, e o Marketplace hoje, ele já faz esse papel de recolhimento e também, nós não falamos numa declaração, você comentou aí financeira, então, nós falamos, mas deixa eu falar uma que é nossa, dos estados, que é a DIMP. Então, a DIMP é porque o Estado, o órgão arrecadador, foi classificado como intermediador de pagamento ou é o banco que é o intermediador? Não, é o banco. É o banco. O Estado é só o recebedor. Então o banco vai ter uma declaração parecida com a E-Financeira, mas ela provavelmente vai mudar o nome, que é porque ela é intermediadora do tributo. Sim. Coisa que ela já é hoje, inclusive. Sim. Mas vai existir o formato, vai mudar o formato com que isso é feito. Isso. E vocês? Nós vamos, assim, hoje, né, vai receber essas questões dessa declaração ligada aos regimes especiais, que aí eu tô falando não só a questão dos bancários, empréstimos, mas eu tô falando de plano de saúde, tô falando assim, hoje tem uma grande dilema das discussões que vai continuar, sempre a prioridade, eu tô focando o quê? Na questão conciliatória, na questão do documento, que a apuração precisa mais de documento. Ok. Então a prioridade hoje são documentos fiscais. Declarações é só quando ainda não tem a estrutura, por isso que os serviços financeiros ainda têm essa questão da figura. E aí, para a gente, além dessas questões, aqui ainda está, e aí pode ser rompida, é a DIMP, que é a grande movimentação hoje, que é a declaração de informações de meios de pagamento, que são as credenciadoras. Que é aqueles meios que você colocou, isso, né? são as credenciadoras que mandam. Porque, olha para pensar ali, ó, os cartões, por isso que as pessoas desconheciam, né? Tinha a DIMP, que foi declarada pelo STF como constitucional, o compartilhamento. A E-Financeira já existia. A E-Financeira, a diferença é que ela trabalhava um pouco mais com o objetivo era outro. O objetivo era outro, a fixação tinha os bancos e tinha a questão das comissões, taxas e remunerações. A DIMP não, ela quer saber a movimentação mesmo para vincular com a emissão da nota. Aí você tem as carteiras também que vieram e as criptos. Vai ter uma para cripto também, para quem investe, para quem já está. Porque está previsto nós optamos, né, as questões de cripto nas prestações de serviço. Bem legal. Porque para as pessoas, vão dizer que as pessoas discutem, Bitcoin. Mas você sabia que o valor movimentado, tem uma frase do Galípoli, a necessidade de você analisar certos aspectos dos criptoativos ou ativos virtuais, que é o que está na legislação. Hoje, as chamadas stablecoins, o que é? Ela tem o Bitcoin, tem aquelas que são lastreadas em dólar, ouro, ativos ou moedas de outros países. De outros países. Isso. Que aí até um que nós vamos falar mais na frente. O que foi necessário? Se você pegar o fluxo de movimentação de stablecoin, é 12 vezes maior que de Bitcoin. Então, por quê? As pessoas estão tentando proteger os seus valores nessas moedas que, se o mercado está auxiliando, vai estar lá também se você opera com o stablecoin. Vai ter que declarar, vai ter que lastrear. Aí, por quê? A obrigação é das corretoras. Hoje, quem fez o imposto de renda, está fazendo o imposto de renda, sabe que o mercado de Bitcoin está entregando. Isso. Tá entregando. Você vai ver, se você operou, você sabe que veio. Mas aí as internacionais, é uma obrigação nossa, né? Pessoa física informar ali. Isso. Mas no processo agora, eu não estou falando de tributação à pessoa física. Ali eu estou falando da prestação de serviço, de você fazer as negociações. E aí, assim, tanto a carteira quanto o stablecoin é uma nova realidade. Por isso, essa movimentação é tão valiosa que vocês vão... Por que está existindo o Drex? Por que estão falando em Drex? Isso que é o que você colocou também, né? Banco Central. Isso. Pois lá, o Drex, por que ele tá ali, então? Ele vem porque essa detecção de que você tem fluxos financeiros transacionando entre países muito altos. Você tem crescimento do Bitcoin. Aí você tem uma imposição dos bancos centrais mundiais para que as moedas sejam reguladas por uma instituição que vai dar valor, moeda corrente. Nós não temos ainda, que vai ser o Drex. E aí o Drex, aí vão trazer o Drex para a reforma tributária? O que ele traz de novidade quando ele já estiver em uso? É porque ele é um contrato inteligente. Chegou verba pública para construir. O dinheiro só cai quando chegar um contrato. Eu estou comprando um imóvel.
O Brasil, É infelizmente, como assim, se a a gente gente tem... falasse que tem que ter origem para poder ter aquele pagamento. Isso. Vai ser o dinheiro só Contabilidade. vai quando o contrato estiver preenchido Tem que ter a no vinculação algoritmo. da origem. E aí o triste é que a gente, assim, fica aquela pergunta, será que a gente ainda vai precisar de cartório? Tem todas essas evoluções, mas a gente é uma cultura cartorária. Aí tem a história do blockchain, É outro podcast. outra coisa. Então, assim, é exatamente, o Drex, ele entra em várias situações de tributação, e você que transaciona com o governo, eu sou fornecedor para governos. Você viu que tem a separação. Isso. O governo pode optar em só pagar em Drex. Está vinculado ao meio de pagamento, está vinculado, o dinheiro só vai com a entrega de mercadoria. Aí você acham nesse contexto que você precisa de documento fiscal? Você precisa. Ele já é o contrato inteligente. Essa pergunta que eu sempre faço ao final dos cursos e tal. Pensem hoje você tem, quando eu falo em conciliação financeira, o que você tem que obedecer? Documento fiscal. Eu estou falando do meio de pagamento e estou falando da escrituração. Todas as três sendo simétricas e harmônicas. Num contexto que eu pensar lá na frente, eu não poderia ter um registro só. Aí ela até comentou, a Tamires, né? Num blockchain, porque se eu sou um registro, ele tem um livro, ele é livro-razão, né? Digitalizado, descentralizado. Eu não posso fazer só ali. Quando a gente vai para as experiências europeias, quando a gente vai para os estudos, é o caminho. Porque você vai ter um campo só, um registro só, uma fonte só. Porque para que está tudo desconciliado, agora eu estou falando para você, Bruno, você está falando que vai ter vinculação, nota fiscal e meio de pagamento. O que eu estou falando aqui é que nesse cenário eu vou ter um campo, uma base só que está lá. Documento fiscal, meio de pagamento e escrituração. É que é uma mudança muito grande, Sim. sabe, Bruno? Então, é muita coisa. Não, por isso esse Drex que você está falando é, tipo assim, é uma coisa que 99% das pessoas desconhecem. Por exemplo, eu trabalho com construtor e eu tenho empreiteiro de obra pública. Então, né, e a reforma tributária lá na lei complementar, ela tem um campo para isso, né? Então, eu achei bem interessante essa abordagem quando você dá, porque assim, as pessoas desconhecem isso. Por isso que eu achei importante a questão financeira, porque a gente só está baseado sempre em alíquota, crédito, não sei o quê, e a questão financeira está ficando para trás. Só que ela vai ser a base de toda a apuração. Graças a Deus, né? Porque a gente precisa resolver um problema nosso que o Instituto Fiscal, Fiscalização e Tributos nunca conseguiu resolver, que é obrigar o cara, né, no sentido positivo da palavra, a ter um controle financeiro para ele poder pagar imposto. Sim. Não, eu não preciso me preocupar com o financeiro, porque eu só vou pagar imposto daquilo que eu emiti nota. Foi assim que a gente sempre chegou até aqui. E a contabilidade, a essência da contabilidade, que é ela ser usada para tomada de decisão, para quem nunca estava... Ela sempre ficou prejudicada, ela sempre era a última opção do pacote. O pacote da gestão do contribuinte, primeiro eu vou pagar tributos, paralelo a isso eu vou pagar os meus funcionários, se sobrar eu compro um carro para mim, eu me sustento com aquele dinheiro, depois eu me preocupo com o resultado que vai sobrar no meu caixa ou no meu lucro lá da contabilidade. Sim. E essa é a realidade de grande parte dos contadores hoje, que não conseguem prestar essa informação, porque ele cumpre de tabela o que o fisco pede. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso nós vamos viver a obrigação de mudança de postura, tanto para o contribuinte quanto para o profissional que presta essa informação. Era aí que eu queria chegar. E é exatamente assim, essa mudança de postura passa até um questionamento, o contador ele existe só para cumprir a obrigação acessória do fisco? Não sei, claro que não. Não, nunca. Isso nunca foi. Bruno, porque eu nem faço ela. Então, mas eu acredito que não. Mas então, isso assim, nunca foi contabilidade, Bruno. Isso, a gente tem vários argumentos técnicos para mostrar que isso nunca foi contabilidade. Sim. Se a gente pegar a normativa do CRC, e isso não é o tema aqui, mas se você pegar o código de ética, ele vai dizer que para você trabalhar no setor contábil, você tem que ter um CRC. Para você apurar tributo, você não precisa, né? Digamos, lá no dia a dia, lá no operacional. Então, emitir impostos nunca foi função do contador. Ele é um serviço atrelado à contabilidade, porque ele precisa disso para apurar o resultado. Sim. E ok, né? Mas assim, eu estou muito feliz com a reforma. Nós vamos conseguir... E é exatamente esse olhar que eu sempre tento trazer, porque o que está sendo pensado é a partir de... Porque algumas práticas vão ser difíceis de mudar. Olha, gente, a gente está numa discussão por que ainda alguns varejistas ainda estão pensando em usar aquele CFLP 5929 Sim. atrelado a um cupom para gerar crédito. Isso não pode, não vai ter mais. Não vai ter mais. Porque o CFLP 59 não tem sentido. Como é que ele vai tratar a apuração? E aquelas questões dos profissionais liberais que ainda querem ou pensam em comprar pelo CPF. Se você tem o fluxo do financeiro a todo instante perguntando, tem nota nisso? Tem nota nisso? Não está chegando? Você ainda vai ficar descoberto? Essa é a questão do compliance, entender, porque ele trouxe um olhar de que todo fato financeiro, ele vai ter que estar essa conversa, e já, quando você coloca, Carla, é exatamente isso. Agora está difícil.
Foi por isso que a gente está fazendo hoje? O que os estudos 2026? É tornar possível em 2026 o que a gente tem hoje. Desde isso foi a premissa. Aí tem uma base de meio de pagamento muito forte para estruturar o split payment. Foi nas primeiras, tinha muito receio de apresentar o split nas primeiras conversas. Tem uma base de documento fiscal eletrônico que a gente está aprimorando e conversando cada vez com aquilo ali que a gente vai falar, essa conciliação, evento, nota. E tem as questões das autorizadoras, vários estados autorizando. A Receita também tem a autorizadora dela, a Receita Federal. Mas, assim, quando a gente olhou as experiências, a gente tem os projetos de curto, médio e longo prazo. O que a gente falou aqui de um blockchain é longo prazo. O que a vai ter essas transições é um caminho de diminuir declarações e partir para documento. Porque a todo instante vai processar. Mas a grande mensagem que tem que ficar assim, de hoje, das discussões, é que se não houver uma preparação de todos nós, aí todo mundo está no bolo. Porque não pensa também que tem muitos auditores sofrendo, né, com aquela coisa, nossa, eu vou ter que aprender ainda mais o que vem. O contador também tem esses dilemas, assim, o que eu vou prestar, o que vai fazer para mim? E também o consumidor, mas mais o contribuinte, ele está tendo que... A discussão está, eu acho, precária ainda. Eu escrevi um artigo exatamente disso. Assim, ele vai precisar conviver com dois modelos, que a gente não saiu do passado, mas vai ficar no presente. Eu falo que é sangue, suor e lágrimas, pelo menos em 3 anos. Não tem como dar uma notícia boa aqui hoje desses 3 anos primeiros. Bruno, eu queria, assim, te dar até um depoimento. Eu tenho participado de muitos eventos de empresários, então, para falar da reforma. Então, acho que eles estão interessados, sim. Eu acho que tem um movimento, acho que a CNC, a CNI estão bastante envolvidas nisso. As federações das indústrias, né? Eu vou estar na Comac agora em junho lá falando da reforma, vou para Goiás quinta-feira que vem para falar também, para empresário, não é evento de contador, é evento do Secov, é evento... Então, eu acho que eles estão interessados, sim. Nessa ida que eu vou para Goiás, eu até comentei desse tema. Aí eles não, cara, a gente quer saber o reflexo do tributo, porque está muito em voga ainda aquela questão do percentual. As pessoas esqueceram do processo. Meu crédito. Tanto que eu comentei com você um pouquinho antes da gente começar, que a gente vai trazer um empresário, que é o pessoal da rede de supermercado, para falar do processo que ele está fazendo já dentro da empresa. Ele está certíssimo. Isso todo mundo deveria estar fazendo. Entendeu? Na realidade, todos os empresários deveriam estar preocupados, e aí fica a dica, de estar preocupado com isso. O DREX, que é presta serviço para a República, como é que isso funciona? O que é isso? O que eu preciso saber? Né? E isso é uma coisa para empresário, não é para contador, tá, gente? Não é para empresário. Nós estamos falando de pagamento, nós estamos falando de fluxo financeiro. E eu acho perfeito essa fala. Eu tenho os recebimentos do Pix, né? Se o Pix é a base do meu recebimento, ele é instantâneo. Como é que isso vai conversar? Já que ele quer saber um pouco de crédito, a minha apuração, onde que eu vou comprar? Lá no fim da linha, o que sobra? Então, essa discussão, ele tem que entender mais essas dinâmicas financeiras, assim, porque eu vejo, igual eu falei, essa questão dos arranjos. Os arranjos também estão se preparando porque eles são a figura central, seja para recolher, seja porque eles também são contribuintes, e seja porque ele também é o que credencia esse empresário. Aí seja no ambiente real, né, presencial, como nas plataformas. Você também falou, quer ver? Eu acho que é um pouquinho mais à frente. Essa logística, essa lógica da tributação com esse rastreamento. Qual vai ser o impacto disso na prática para as empresas, né? Assim, se você fosse empresário hoje, como que você veria isso? O que você precisaria saber para isso? Sim. Tem uma figura que, assim, foi caminhando, você viu em outros países foi acontecendo, a participação efetiva do empresário, que aí o que vai acontecer nesse cenário que eu vejo, é que vai também ter vai ampliar a participação de outras empresas nesse cenário para oferecer crédito financeiro melhor, né, para os empresários. Então, assim, você vê nos Estados Unidos algumas questões que ele abre o seu computador de manhã cedo para trabalhar, ele já tem oferta das melhores, já que ele quer taxa, das melhores taxas de intermediação do negócio dele. Isso. E aí ele precisa de uma estrutura, a questão da financiarização para o investimento, ele sabe que hoje, se eu tomo um investimento hoje, vai virar crédito para mim também. Então, eu vi uma publicação do Síndico Fiscal essa semana. Né, a securitização. Muito boa, da securitização, que vai gerar crédito. Eu falei, cara, isso é muito legal. Ele precisa entender que agora, ele investir no negócio dele, ele se apropria de crédito que ele não se apropriava na cadeia. E aí, se ele faz outras questões dentro desse... mesmo operações de câmbio, para mim, tá no momento, os grandes exportadores estão no momento de que o dólar ele precisa se proteger, o hedge, e aí ele faz aquilo, ele também vai gerar crédito. Então, essa questão do creditamento amplo,
é isso que vocês também trouxeram, a questão desses eventos para discussão, porque muitos também às vezes desconhecem como eu vou usar no meu negócio. É porque o creditamento das operações financeiras não é uma coisa que está sendo tão divulgada. Sim, o pessoal está mais preocupado, Bruno. E aí também fica a dica, tá, contadores? Que é muito contador também se isola da questão financeira. Está muito preocupado com o tributo, como o Tamires comentou e você comentou. Mas o creditamento sobre operações financeiras mais complexas, como securitização que você está comentando aí, o próprio hedge, cara, isso não existe hoje. Então isso vai existir. Então, de repente, vai valer a pena, por exemplo, o meu cliente, ele não securitiza porque a taxa é mais cara. Mas ele vai ter crédito, então de repente vai valer a pena. É outra análise que eu vou ter que fazer. E é isso que você coloca também. Mesmo a gente colocou nos empréstimos. Mas se ele recebe tudo digitalmente, né, pelos arranjos, o que ele paga de intermediação financeira também é crédito. E hoje não é. Hoje não. Ele fica em outras situações. Então ele vai descobrir negócios hoje que estão surgindo em razão dessa distribuição e creditamento. E aí a importância também da adaptação, seja de sistemas dele, que ele vai contratar, ou de consultorias desses profissionais. Eu vejo hoje, quando a gente falou lá atrás, no comitê gestor com a transparência, ele poder estar a todo instante, ele acorda no dia e vê ali quanto ele tem de crédito e quanto ele não tem. Por quê? Porque tem outra. É quase o Betis, outro né? Será que eu destaque aqui ganhei? no Split Payment, que é importante ele estar preparado, porque são minúcias e talvez a sua lucratividade está na minúcia, quando a margem é bem pequena. Dependendo, porque foi colocado, né? O split. Vamos só passar, porque depois eu volto aqui. Os tipos de split, né? Que ele colocou ali. Vocês já ouviram falar, né? Tem o split inteligente, que contrata ali os créditos e débitos. Os créditos e débitos ali, tratando o split nessa situação. Tem o simplificado, que é para o varejista ali ter uma taxa só, não precisar, né, ter mais controle, o Simples Nacional. Aí depois vai fazer os acertos internos, mesmo pelo sistema. E aí é pensar dessa questão de tirar trabalho que tem hoje de apuração. E tem uma figura que, para quem tem um fluxo financeiro muito veloz, e aí ele compra muito, ele transaciona, ele precisa olhar e aproveitar os créditos, as evoluções. Imagina também os exportadores que vão querer esse crédito de volta naqueles prazos que vão estar previstos, que é o chamado super inteligente. O super inteligente é instantâneo essa compensação, porque o inteligente, isso daí são minúcias técnicas, mas assim, entenda que ou você vai ter muito rápido ali, instantaneamente o seu dinheiro de volta, ou se você escolher uma outra opção, porque o seu contribuinte, ele vai apura... ter uma opção, vai ter o sistema mesmo. O próprio sistema. Por isso que eu tô falando, você acompanhando no sistema de transparência, você vai ver quais clientes o tipo de split que você vai utilizar. Tem umas questões de sigilo. Mas você vai ver quando contrata dele, o split inteligente, super inteligente, ele te devolve instantaneamente. Tipo o supermercado, que é uma coisa muito rápida. Isso. Aí você tem essas situações. Porque vai ter, olha o que é previsto lá nos recolhimentos, mesmo uma situação de que o próprio adquirente, que ele não queira esperar 30 dias, ele vai lá e paga o imposto que era do fornecedor. Mas tudo isso... mas como é que eu vou saber, Bruno? Não, cai numa conta corrente, no comitê gestor. E aí, isso daqui veio por split, isso daqui veio por declaração, isso daqui veio por guia apartada, que eu paguei aqui só no outro dia. Então, ele fazendo essas dinâmicas, quando o fluxo é muito essencial, ele vai ter um modelo de compliance e que vai ser para produtividade do negócio dele. É dinheiro que ele está colocando. E para pensar, quanto créditos se tinha dos exportadores que ficavam nas escriturações. E não viravam um negócio, não viravam investimento, não lembro se você colocou aí, mas eu vou fazer uma pergunta que no dia que eu assisti depois, né, do ao vivo. Você acha que o governo vai realmente estar preparado para gerar isso tudo de forma tão instantânea? Porque o aprendizado do empresário, eu acho que é novo, né? E é pra gente também como contador, eu tô muito entusiasmada com essa questão financeira, porque é algo que a gente vai ter que aprender para ensinar, né? E educar o empresário que isso é importante, e é o tino do empresário, é o financeiro, ele não tá nem pra contabilidade, mas o financeiro ele quer, e aí eu como contador vou ter que continuar, mas eu posso ter um plus. Olha, eu vou estruturar a sua empresa para você ter a melhor forma de split payment que possível do inteligente, do super inteligente, que é o que você comentou, do simplificado. E aí nós vamos entender qual é a diferença de cada uma e o que isso interfere no seu aproveitamento de crédito hoje, amanhã, daqui a 30 dias. Você acha que o governo vai ter condições de estruturar isso com sinceridade, sistemicamente, com esse fluxo que eles têm agora de planejamento de prazo, porque julho é uma parte e outubro seria estar disponível, porque janeiro a coisa já começa a funcionar. Tudo bem que é só 1%, mas querendo ou não, vai ter um teste. Sim, Você acha que vai estar preparado para isso? A questão da LIC 2026 é para teste mesmo. Ok. Primeiro, papel hoje das empresas, se estruturarem com normas técnicas e estar pronto, ou tentando pelo menos fazer a questão
ali no início, dessas empresas que vão participar. Tá. Em termos de cronograma, já começando ano que vem, se coloca as questões, o essencial para testar hoje são as notas com destaque. Perfeito. Já tem escolhas, se pensando na questão, como nós vamos começar o teste do split. Tem essa experiência que eu falei, olha, muito pontual no marketplace, uma situação lá no remessa isso que a Ruth até comentou, isso. Porque é um dos setores, dos segmentos, pelo até do que eu assisti, do seu essenciais. Porque ali você vai ver mesmo a dinâmica que tem ele funcionando e recolhendo, e para os fiscos participando, até para fiscalização mesmo. E aí, uma das escolhas é que, de início, o split payment tem que começar nas cadeias mais meios de cadeia, que é o quê? São os grandes distribuidores, que aí tem aquele volume de nota, aí tem um fluxo financeiro concentrado nos meios de pagamento, assim, TED, boleto, cartão menos, né, desses fluxos. E aí, consolidando os testes, você vai para as bases, né? Os supermercadistas e tal. Porque aí vai ver o suporte, quanto que ele entra. Porque você tem uma recomendação até da OCDE, que no relatório que ela colocou, que é comece primeiramente nos setores de grande fraude. Porque é aí que ele atua fortemente, né? Principalmente na fraude carrossel que tinha lá e o que vinha. Então, assim, concentre nesses setores. E nos setores anteriores ao ponto final da cadeia. E ele consolidando esses testes, você vai esperando. A grande destaque que nós temos como país é que nós já temos soluções testadas que funcionarão no grande plano. O Pix é essa questão, porque o Pix tem também toda aquela base de dados e tal. Então, assim, hoje, a grande discussão é esses concentradores. Um concentrador do boleto, que aí vamos dizer, eu tenho uma câmara de compensação para fazer esse tempo a todo instante, a compensação do Pix e a compensação dos outros meios mesmo de cartões ali, das liquidações. Então, esses testes é para isso mesmo. Em termos de soluções de inteligência de negócio, eu acho que nós temos capacidade sim. Principalmente se esses atores vierem efetivamente. Perfeito. E aí você acha que todo esse fluxo está sendo preparado para vocês conseguirem, aí eu estou falando como governo, para vocês conseguirem entrar no fluxo normal que vocês estão planejando. Isso. E aí eu vejo assim, quando você fala, Bruno, já está no primeiro, segundo, não, primeiro semestre é consolidação dos destaques, apuração, daí mais uma opinião Bruno que estava. Segundo semestre já é alguns testes, né, começando efetivamente ali no Split, para ganhar corpo mesmo, funcionando, principalmente se quem cumpriu, se quem facilitou, se foi testado em 2027, né? Então, assim, eu fecho todos... Não, mas frisando, isso tudo tem que estar ali, mas é claro que pontualmente, se chama a empresa... Aí você chamou 500 empresas ali, o comitê gestor também vai participar, vai pegar, porque tem essa sincronicidade. Mas mais lá para frente, aí você vai ver as ampliações, assim como foi a nota eletrônica. Começa num setor segmentado, vai ampliando e vai testando. Esses modelos, Bruno, passa aí mais um pouquinho, fazendo favor. Aí você, boas práticas, essas boas práticas. Os sistemas RP, tem sistemas grandes, sistemas participando de todo esse processo, entendendo, empresas de sistemas. Elas estão... Eu vi no seu curso, depois também comecei a pesquisar, o pessoal da Roy falando, das empresas de sistema que estão participando do processo de teste. Sim. Grandes empresas. Eu vi, inclusive, a Roy mencionando algumas empresas que estão participando dos testes. Já tem empresa testando, né, algumas situações do governo. Essas boas práticas para esses testes, você acha que a gente vai conseguir também implantar para 2026? Eu acredito... Qual é o percentual de êxito, de resultado em relação a isso? Porque na realidade, quando a gente junta, Tamires, assim, eu vou ter um RP, só lembrando que quem tem RP no Brasil são 10%, isso. O resto é tudo... Aí eu vou falar assim, 10% RP, 10% um sisteminha financeiro. Transtorno psíquico e traços psíquicos. 90% controla pela contabilidade, porque a gente tem que ser prático, tá, Bruno? Eu sou muito objetiva. 97% das empresas são PMS. São empresas de médio, pequeno, médio porte. 96% dessas empresas empregam mais no país, tá? E essas empresas não têm sistema financeiro, sistema de... Elas têm um sisteminha delas lá. Como que vai funcionar isso? Né? Assim, é isso que você colocou, né? Essa questão. Isso, essa adaptação, assim, principalmente dos documentos, né? Essa correspondência com a conciliação financeira, a simetria, já é uma prática lá no ENCAT. O que é o ENCAT? É o Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários. É um braço, vamos dizer, do Concefaz, da COTEP, lá do Confaz, de tecnologia. Ali trabalhou-se a nota fiscal eletrônica, agora vem o desafio da reforma.
Desde sempre a gente tem grupos igual, né? Agora eu vim da última reunião, foi em São Paulo. Tem as nossas reuniões e sempre 2 dias tem as reuniões com as empresas líderes de sistema. Ok. Para que a gente, olha, a nota técnica é essa que nós estamos trabalhando, tragam as dificuldades que vocês têm, para que a gente vai rever a legislação, é teste, é algo que não está funcional. Então você tem os expoentes mesmo dos sistemas estão participando. Até eu vi. Foi em abril, até falei com você, espera eu ir na FRAC, que é a Autocon, né? Que é realizado pela FRAC, que você desenvolve todo esse congresso ali de empresa, aí teve uma discussão só de reforma tributária, que era a pauta, e as empresas trouxeram muitas das coisas. Assim, olha, tem um dilema também, que precisamos sempre ter as notas técnicas para começar a testar com esse tempo. Mas eles já estão se conformando, aí chegou essa questão do prazo, eles estão vendo. Muitas das coisas vão ser do confronto com a realidade também. Da legislação. Vai acontecer e vai ter que implementar. Agora, já veio os grandes desenvolvedores, algumas questões de empresas de arranjo começaram as conversas, principalmente representado pela ABEX, que representa todas as empresas de arranjo, já teve discussões com o Banco Central. Então, assim, isso está sendo bem trabalhado, porque a objetividade ainda que sejam alguns anos difíceis, é entregar um sistema funcional, mesmo que a Tamires desconfie um pouco, mas pelo menos tentar ser mais simples, mas com apurações de integrar, porque precisa de uma racionalidade. Sim. O sistema estava todo ausente. Essa conciliação que você comenta, são conciliações de banco? Essa conciliação bancária? Essa conciliação que ela vai nascer, assim, ela de fato é uma conciliação. Pagamento do documento fiscal. A conciliação é sempre o que está no documento refletir o que está no pagamento. Sim. Porque assim, mesmo o Pix, antes dessa discussão começar, ele já tinha campo para chave de nota. Ah, tá. Você já consegue perceber que lá atrás do nascimento ele poderia já absorver informações disso. Então tudo é um construído. Sim. E aí hoje essa conciliação começa no evento que eu falei de conciliação financeira, depois vai para vinculação obrigatória, porque aí você para pensar também. Isso impacta as discussões até de custo. Por isso que tem esses eventos também que as empresas de sistema vêm. Porque hoje, se tiver uma lei amanhã, a partir de amanhã no Espírito Santo, a vinculação, o cartão, o documento tem que sair. Muitas das empresas têm que se adaptar ao seu negócio. Imagina aquele pequeno, você falou das PMS, que só tem um POS que recebe. Isso. Ele vai ter que migrar para um tipo de POS que é chamado Smart POS, que vincula o documento, sai tudo junto. Igual eu falei essas experiências na Romênia, você passou o cartão, sai as mercadorias junto com o recolhimento do imposto e o meio de pagamento. Okay. Você já sabe. Mas vai ter uma demanda de adaptação. O sistema já existe, porque isso já era algo que utilizava há muito tempo. Só que agora ele se tornou obrigatório, aí vai gerar, de fato. Então, é isso que eu quero chegar rapidinho. Se existe uma conciliação, vamos chamar uma conciliação do fisco, onde o fisco cruza o crédito vezes o débito, porque eu tenho um meio de pagamento que ele é tributário, vamos chamar assim, não seria mais fácil a gente pensar em como colaborar para o contribuinte ter essa informação vinculada ao fisco sobre a ótica financeira e contábil? Sim. Ou isso é muito para o processo? Já as questões, assim, isso foi começado a pensar já desse olhar. Ou seja, primeiro é a entrada, vincula, faça a conciliação, passando pelo fiscal e também essas instruções. Mesmo quando eu falo dos serviços financeiros, vai conversar mesmo com o contábil, eu também já estou pensando num modelo que vai poder trabalhar nessa apuração e essa vinculação. Isso vai acontecer. Alguns estados já começaram esses testes, entendeu? Olha, apure, olhe lá a todo instante. Aqui no Espírito Santo até tinha um tempo, você lembra, né, que era a questão hoje cooperação fiscal tem ali mais tão simples, mas assim, tem coisas mais evoluídas desse controle. CMV tinha Isso, que ele vai poder fazer. E aí, você pode tocar até numas discussões de uma contabilidade empresarial. Aí lembra que eu falei que é um fisco que está olhando mais para gestão de risco? Sim. Tem fiscos que já tem projetos de já entregar isso também. Já pronto para ele ter um acompanhamento, a questão de até assim... aquilo já passou por uma esfera de sonho, né? Mas até de avaliação do seu negócio, seja para ITCMD, não. Qual é aquela empresa ali, o valor daquela empresa de mercado. Né? Qual é o risco tributário dessa empresa se ela não paga imposto há 3 anos e a situação financeira dela é essa? Isso. Então, assim, entendeu? Até para as discussões de valuation, seja para pensar no ITCMD, das cotas e tal. Sim. E aí isso já tem discussões. A questão que eu vejo é que, avançando essas bases de dados, aí quando tiver tudo consolidado, aí as inteligências vão ajudar também. 2026, tudo consolidado? Não, 2026 eu não vejo tão assim, não. Mas vejo funcional, assim, a maioria do que foi proposto da reforma. Sim. E principalmente no propósito, calibragem de alívio. Porque é essencial, até para o
quem discute hoje, né? Já que você falou que a gente às vezes fala demais de alíquota, quem quer discutir alíquota, então cumpre as conformidades do compliance fiscal e financeiro. Por quê? Se for ficar demonstrado, primeiro ele tem a dispensa do recolhimento, mas a calibragem da alíquota depende do tanto que tem de base de cálculo aqui. Sim. Se você está declarando a menos, fazendo errado, como é que você quer pagar tem uma base menos? menor, a alíquota vai subir lá na frente. Entendeu? Eu vou fazer um comentário sobre isso, mas tudo bem. Não, Bruno, pai, não, mas... não, vou deixar você beber o vinho água aí mais um Não, pouquinho. Bruno, deixa eu te falar. Tá cheio de comentário aqui. O Júlio, obrigada por você estar aqui com a gente, tá, meu amigo? Júlio Moroski, né? Você Beijo, conhece. Julinho. Júlio falou que a contabilidade vai ter que oferecer novos serviços. Claro, né, Júlio? A gente até comentou, a gente teve a reunião no GT Fácil com o secretário da Fazenda, e eu brinquei e falei, não vai acabar só por contando não, vai acabar para vocês também, hein? E aí eu queria fazer uma pergunta aqui, o Lucas fez outra pergunta, tá? Bruno. Lucas Morgado, não sei se você conhece o Lucas. Ele falou bem assim, ele elogiou você aqui no início. O Lucas, fala de novo. Lucas Soares Morgado. Você já sabe agora, Bruno Aguilar Soares é família, botei ali, ó. Lucas, grande advogado, mas ele é advogado tributarista também. Então ele contratou a família para dar audiência. Para dar apoio, botei a família. Ele perguntou assim, quais são os desafios específicos para as PMEs, na micro e pequena empresa, enfrentam em termos de compliance financeiro com a reforma tributária e que medidas elas podem ser adotadas para facilitar a adaptação delas? Assim, se ela for PME clássico, ela vai ficar no Simples Nacional. Ok. Entendeu? Ela não vai ter interesse. Ela não vai ter interesse. Assim, eu vejo... Aquele PME clássico, o pai, o filho, a família ali, né? Ele vai ficar. Eu vejo assim... Foi feito alguns cálculos, a gente até teve discussões com o IPEA, né? Agora ali tem aqueles PME que tem 10 empresas, o nome cada um da família. O clássico, vamos falar aquele que a gente... O conceito de ver. Aí ele colocou os cálculos estruturados do ITPME, porque o IPEA estava trabalhando, seja o impacto para os estados e o impacto para as empresas nessas questões. Perfeito. Então, assim, da faixa, do finalzinho daquela faixa, da metade ali do faturamento para cima, em regra, é melhor ele sair. Tá. Ele vai ter que comparar muito, fazer estudo, análise de cenário, setor, mas no geral, compensa mais com ele, com a possibilidade de creditamento em várias perspectivas, ele vai ser mais interessante sair. Agora, para que ele saia já um pouco mais amparado, aí são várias medidas. Tem medidas, seja de pensar na declaração assistida, né? De incentivo. Eu tô olhando para você, eu vou te fazer uma pergunta capciosa, não sei se eu vou poder responder não, mas... cara, você acha que a gente fez um projeto aqui no estado, mandando para Brasília, através dos deputados federais, por meio do Sebrae, inclusive, do Simples Gerar Crédito. Você acha que o governo não autorizou isso propositalmente para acabar com o Simples? Assim, o Simples tem as vantagens, capciosa. Assim, capciosa, mas você acha que... Porque, assim, não faz sentido nenhum, porque eu poderia... essa questão de 2 regimes, cara, não vale a pena, a gente sabe, vai ser muito trabalhoso, vai ser muito trabalho. Tem até um comentário aqui, que na realidade do Ebert, que é uma pergunta... a minha visão, não posso afirmar, não sou do governo, faço parte de grupos de trabalho, mas tem tudo para poder direcionar para acabar. Assim, isso eu posso... Bruno, sua opinião, Bruno concordando com Carla. Eu vejo assim, desde o início das perspectivas, principalmente essa parte final, você via uma visão de que não era compensatório você ficar no Simples. E que, assim, não era se pensado, mesmo as discussões ali, né, normativas mesmo ali, não dos grupos que a gente está focado no operacional. Perfeito. Mas aí, olhando pelo aspecto mesmo Bruno ali, você via que não compensaria mais permanecer no Simples nesse contexto. Sim. Agora... É importante pensar estruturas que recebam essa empresa que saiu do Simples, facilitem, né, os procedimentos dele, dê incentivo. Quando eu falei assim, um fisco de gestão de risco, tem um incentivo ali próprio para ele, como que ele vai trabalhar esse crédito, como é que ele interage, né? Porque eu vejo... É Simples que não vende para quem também não é Simples, que vende só para quem é Simples, também não vai valer a pena para ele sair. Vai valer, porque é tanta coisa ali, então assim... Passa pela estratégia, mas eu não vejo, principalmente as empresas que... Porque tem aquele tipo de empresa também, a gente falou do Simples clássico, tinha aquele que não era do clássico, mas queria ter aquela interface de clássico. Então, para ele é besteira. Esse, para mim, claramente,
Acabando ou não acabando um simples, Não muda a ou vida prejudicando, eu vejo que não vale a pena ele ficar. Entendeu? Bruno, Agora, se ele quiser só ficar, né, na margem, maciota, na A margem. margem. aí ele O segue. Herbert comentou aqui uma coisa que eu acho que é mais uma Tem pergunta. eu acho que o Moroz que a gente não terminou o que ele falou. Não, é que o Moroski falou que Ah. assim, a contabilidade vai ter que vender outros tipos de serviço, porque a gente está no grupo lá do GT Faz, que é um grupo fantástico, né? Você sabe, e assim, é o único do Brasil. A gente tem muitas discussões muito boas, né? E é uma pena que não assiste as reuniões do GT Faz ao vivo, porque cada São vez chega mais legais. demanda, cada vez chega mais. As pessoas estão mais interagindo Sim. com o GT Faz agora, a gente deu meio que uma publicidade. E a gente, numa última reunião que a gente teve com a Secretaria da Fazenda, eu comentei, né, com o Benício, eu falei, Benício, a gente estava falando lá do futuro TAC, né? Aham. Que vai sair aí, eu não vou falar agora, gente, sabe? Porque eu não posso, É. porque eu sou obrigada a manter sigilo. Ó, senão eu vou agora perder, dá pro vou dar ver, porque senão eu vou perder meu cargo lá, Ah. entendeu? Eu vou ser caçada, é o cargo voluntário, mas do futuro TAC a gente estava conversando de que não é interesse do Estado, pelo menos do Espírito Santo, beneficiar ou criar medidas que facilitem a vida do sonegador e daquele que não apura corretamente o seu tributo. Diferente do cara que não paga porque não tem dinheiro, mas que ele fica devendo um mês ou outro, que ele busca tentar resolver. E aí, ao mesmo tempo, com a reforma tributária, praticamente, eu não sei se você lembra, no seminário que a gente organizou, que o menino da Receita Federal falou assim, vai ser só um clique, vai ser tudo automático. Não vai ser bem assim, mas tudo bem, está tudo sendo feito para isso. Não é interesse muitas vezes até do empresário hoje, atualmente, pela cultura toda que você comentou e por todas essas boas práticas aí, que isso seja assim. Então tem muita gente que não quer, que quer continuar na dificuldade, na burocracia, porque quer se permanecer no mercado, vendendo a dificuldade, né, para poder ganhar recurso financeiro. Então o que o Júlio falou naquele dia lá e repetiu agora aqui no YouTube foi, a gente precisa tornar o nosso serviço algo que gere valor para essa empresa, que é o que a Tamiris também comentou no início, e que muitas vezes o empresário não enxerga esse valor, mas agora ele vai começar a enxergar. Então, não vejo fator negativo, acho que o Júlio está certo, todos nós, contadores e advogados, teremos que dar, quem trabalha focado em fiscal, uma nova roupagem para essa prestação de serviço. Posso passar uma pergunta? Pera, Pode só falar. eu acho importante isso que o Júlio colocou, só para frisar o seguinte. Exatamente, eu vejo na reforma que assim abriu novas searas, seja para advogados, contadores e auditores. Eu tenho falado muito isso. Nós, como auditoria, nós temos que ter um outro olhar de capacitação de fluxo financeiro para o contábil. A gente estava muito ancorado na fiscalização fiscal, na auditoria fiscal, e agora a auditoria contábil ganha um novo dinâmico. Agora, eu sempre gostei da parte financeira, sempre gostei das inovações, que quando eu vejo, né, faço parte do grupo e vejo assim, o que está vindo ali de novidade para seja os profissionais entenderem, se aprimorarem e gerarem resultado e valor, é enorme quando você for aprender e conhecer o setor financeiro nas várias searas que vão estar ali. Então, assim, já comecem a ver as questões, que vai sair o regulamento, porque, assim, eu vejo que tem muita oportunidade surgindo dentro do que foi posto ali. A forma de tributação por margem, a forma de garantir as questões do mundo aí que vem com as apostas mesmo, né? E vários segmentos. Eu tô falando de criptoativos, eu tô falando de intermediação, negócio. Aí... Porque se eu falei que a reforma nasce porque tem tecnologia para isso, por outro lado, tem uma pressão de produtividade e conexão do Brasil com o mundo, que se a gente não resolver por o nosso empecilho tributário, a gente não avança. Quantos relatórios do não Banco Mundial já saíram que a gente é ruim? Então, eu vejo... Eu só vou fazer um comentário antes que está a ver aqui. Fica à vontade. A Paula Antonella comentou que ela não vê com bons olhos, porque ela acha que a gente vai ter um retrabalho no início. Eu concordo com ela. Acho que nós vamos ter sim, se tiver obrigações acessórias para isso. Se não tiver, não. Sim. Por quê? Porque a gente paga X e nós vamos pagar 1% aqui. Então, se não tiver uma obrigação acessória para fazer esse 1% aqui, eu não acho que a gente vai ter retrabalho, não. Sim. Mas eu acho que a gente vai ter uma oportunidade muito grande de reestruturar gerencialmente os nossos clientes. Sim. Por que eu falo isso, Bruno? E prever, inclusive, que é algo que hoje a gente vê com retardo de tempo. A gente tem muita dificuldade de implantar um controle efetivo dentro de muitas empresas. E aí a gente sempre ouvia dos contadores, principalmente, falando, eu não consigo fazer isso porque o cliente não tem isso, eu não consigo fazer isso porque o cliente não fornece aquilo. Isso vai cair por terra, porque o cliente não vai precisar oferecer, vocês vão fornecer. Não vai existir cliente, tudo por causa de algo que ninguém está enxergando, que é o financeiro. É o financeiro. Sim.
que ninguém nunca deu valor. E que as pessoas não estão enxergando também. As pessoas só estão preocupadas com as alíquotas e créditos. Eles acham que vai mudar a estrutura da nota, nós vamos mudar a forma do SPED, mudou a conta. Exatamente. Não é isso. Aí, assim, vou agora também fazer uma propaganda, né? Que eu sou lá da cooperativa, né? Lá da cooperativa. A Coop Servidores. Até isso muda. Eu vou tomar meu crédito de uma cooperativa de crédito ou vou na instituição financeira? Qual que é mais vantagem? Qual que eu, por ser cooperado ou não? Então, assim, tudo isso é negócio. Não, daí... não, você tem essas vão tratar essas questões que vão ser necessárias, porque isso que é a essência. O empresário, além de conhecer do negócio, além dos aspectos sociais, ele vai ter que ter uma dinâmica da onde ele deixa o dinheiro que vem mais retorno de crédito, como que ele investe nos momentos mais que ele precisa reter, as políticas monetárias. Quem coloca dinheiro fora do país, por exemplo, vai ter que pensar, né? E isso, as questões de, principalmente se ele exporta, como que ele vai se proteger. Eu vou proteger num stablecoin que fica ali, mas agora o mercado do Bitcoin vai trazer. Tá muito especulatório eu comprar dólar. Então tudo isso vai ter que ir pro diálogo dele, do dia a dia. Não só mais comprar VD se não tem nota. Porque o modelo eu preciso gerar crédito, eu preciso desse dinheiro de volta para mim e preciso ter esse acompanhamento. Ele tem que ter um painel do comitê gestor o tempo todo ele olhando. O tempo inteiro. Entendeu? E aí essa dinâmica, o discurso vai ter que melhorar também. Então é isso que eu vejo, esse cenário. E aí eu não vou chamar a Paula de Carla, hein? Paula de vingança, hein, Paula? Isso daí é para você, hein? Pergunta, tá? Você quer passar a pergunta? Não, deixa eu abrir aqui o YouTube, eu acabei fechando. Mas nós temos aqui uma pergunta do Rodrigo Flávio Krieger. Aí, ó, lá de Santa Maria. Os alemão lá, parente do Zendringe. Muito prazer. Como está sendo vista a padronização da NFCE nacional em relação aos diversos layouts e sua relação com o compliance financeiro e split? Essa é uma pergunta boa e retoma aquilo que nós falamos da adaptação ali. Por que ela é interessante? Já que nós estamos falando de creditamento, compliance financeiro, tem uma mudança que a gente tem que começar a avisar aqui já. Sim, mais uma. Que isso daí ajuste, tá tão recente que é o ajuste CNF que saiu sexta-feira, 11 de 2025. Tá. Que é o quê? As empresas que compram nos varejos, compram o café para ela aí, para os funcionários, compram as situações que ela vai ter agora um creditamento. Agora não vai ser mais possível emitir, como ele falou, a NFC para a CNPJ. Tá. Por quê? Porque para vedar a situação que ele tem que fazer uma nota de 5929 e tal. E por quê? O crédito está vinculado ao CNPJ da NFC. Então você vai ter uma NFE no varejo. E isso demanda já tem ajuste, já pode ser adaptado agora. Sistemicamente. É claro que o ajuste tem valor a partir de 3 de novembro, mas sistemicamente ele já tem que ter esse alerta. Colocou esse CNPJ, já só aceita NFE, porque é ela que gera crédito. NFC fica aqui, ó, mantra, NFC não gera crédito, ele não vai aproveitar. Okay. Então, assim, essa mudança já é uma mudança hoje para a reforma tributária. Então, como ela vincula ao pagamento, ela vai vincular aquela nota. Entendeu? Então assim, é melhor começar a usar agora, depois só vincula o pagamento. Porque já não tem uma, instrução que já não vai ter validade, não é a partir de uma tal data. Então, ela vai ficar só para pessoa física. Então, entendeu? Mas a pessoa, só para pessoa física já não começa a valer a partir de uma tal data, né? Então, assim, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Como é que vai ser essa questão, então? Qual vai ser a tratativa dos benefícios fiscais no Espírito Santo em relação a esse critério de mudança da emissão de nota? Essa pergunta tá muito... É pro Benício essa pergunta. Chamar o Benício e a Raquel é melhor. As questões, assim, né, a visão vai ter que ter todo esse projeto que eles estão trabalhando, seja lá na sede, seja lá com o Benício, que tem que talvez manter a atratividade que os benefícios trouxeram, foram viáveis, né, para a estruturação do Espírito Santo, eles promoveram, né, desenvolvimento, o Espírito Santo é um polo logístico, mas o cenário agora é de mudança. E aí de reformulação de matriz econômica também, assim, tem até grupos discutindo isso, né? Sim, então essa reformulação... Vai mudar um pouco a visão também, vai ser uma visão mais de benefício financeiro e estrutural do que uma visão de benefício fiscal. Então o Estado já está pensando nisso, até porque a gente pode olhar o entorno aí, né? As obras, a tratativa, porque a gente deixa de ter Estado e município trabalhando isoladamente e começa a ter um ente único praticamente. Só que a gente tem tempo ainda, até 2032, né? Então a gente tem tempo, até lá a gente tem muito chão pela frente. Bruno, tem uma... Agora eu sei que ele é seu primo, vou falar, né, que ele já dedurou aqui. O Lucas falou assim, ó, obrigada pela menção ao meu nome, o Bruno é meu primo, mas ele é um crânio e tomou a inteligência de toda a família, esse é o problema dele. A Uti comentou também que é um privilégio ouvir você, que você é muito fera. A Paulinha comentou, deu parabéns. Vários comentários. O Rodrigo fez uma pergunta
a padronização das NFSE. Eu já fiz essa agora. Pergunta, foi essa agora. Mas é porque eu me foquei na NFCE. É isso. É importante isso que ele está falando, é o seguinte, já está saindo, já tem notas técnicas, mas a padronização da NFSE porque você tem a NFSE, Nota Fiscal de Serviço Eletrônico, padrão nacional. Essa já tem nota técnica de padrão. Só que, em razão do modelo, algumas prefeituras têm um modelo próprio. Né? Vitória tem um dela. Isso, tem, que é a grande dor nossa. E aí essas questões vai ser necessário que aí o próprio ente, porque a Receita encampou, porque ela é responsável pela autorização da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nacional. O caminho é que até 4 anos, assim, tudo vá para essa autorização centralizada lá. Mas em razão de que os municípios precisam adaptar sistemas, ainda depende. Então pode ser que não padronize logo. Layout, porque na idade dos 5 mil e poucos municípios, até agora era só 1.000 e pouco que tinha aderido. Mas já tem, assim, o modelo da Nacional já está lá nos campos e provavelmente, assim, dessas aproximações. Por que essa apuração? Porque muitas vezes a prefeitura vai mandar para a Receita e ela mesma vai converter para o modelo do CBS. Então, assim, por isso que não saiu por elas, porque muitas das vezes ela mesma vai ser o papel de conversão do outro papel. Agora, aquela ela gere, que é do MEI, da Nota Fiscal de Serviço Eletrônico, ela mesma já passou a nota técnica. Voltando, todos os documentos fiscais eletrônicos dos estados, como do município, está lá no portal para já olhar e encaminhar. Beleza. Perfeito. Deu. Bruno, muito obrigada. Você passa aí pra gente para mostrar aqui. Ele vai sortear alguma coisa? Não, ele vai sortear no coisa. Pode passar aí para ver? Poxa. Aqui. Isso, pode... mas então, já que você já está encerrando... vou passar aí, daqui a pouco. Porque, então deixa do encerramento, você vai... Não, eu queria primeiro te agradecer, claro, a gente... Convidar para vir mais vezes. É muito legal essa transição que a gente tenta fazer aqui de conhecimento, com esse bate-papo descontraído, né? Sempre chegam muitas perguntas, depois o pessoal ouve também, vê... Mas a reforma tributária, eu tenho uma grande expectativa de ser positivo. Você fez um comentário muito importante em relação fora do país, né? Eu acabei de chegar, a gente não... Lá não tem problema de troco, né? A gente tava, eu achei, vendo essa época de Pix, né? A gente chegava lá, aí a gente se perguntou, a gente tava num grupo de 6, cara, todo mundo tem troco, e assim, a gente falou, cara, a gente tá em outro lugar, né? Vamos, que a gente não, tipo assim, a gente é tudo Pix, não tem mais, né? Então, acho também que esse rastreamento eu vejo com bons olhos, tá? Eu não tenho problema nenhum com isso, zero. Tenho acompanhado, estou participando de um grupo do Felipe Guerra, não sei se já ouviu falar. Sim, conheço. Acho muito valiosa, participo do grupo com ele, comprei o curso dele, que é o curso dele até 2033, que vai, Felipe, você é um herói, corajoso, cara, corajoso. Ele vendeu um curso até 2033 e ele vem sempre comentando as evoluções, as notas técnicas, né, e o trabalho, e eu vejo muito pouco dos contadores atuarem nisso, né? E aí queria que você emitisse a sua opinião sobre isso. Você acha que é a hora agora do contador sentar com o cliente dele, começar a conversar? Qual é o momento? Se ele vai vender ou não, o problema é dele. Sim. Mas assim, começar a estruturar a empresa, a gente vai ter a próxima live falando de estruturação com o pessoal aqui do não sei se eu vou errar, tá? Não sei se é Extra Bom, mas eu até comentei com você lá, que é o CEO deles, para falar do que ele já está fazendo na empresa. Mas assim, como é que você acha, que momento você acha que o contador deve atuar? Se ele já está perdendo tempo, que ele já deveria ter começado? Porque nós estamos falando, tudo vai ser com base numa estrutura financeira. Qual é o cronograma, né? E o contador nem se importa com a estrutura financeira. Ele está preocupado em chegar o documento, apurar o imposto, ter Se for simples nacional, então... Né? E ele está preocupado agora, aí eu estou vendo pelo GT Fácil, toda hora os estados fiscalizando o cartão de crédito. Cara, isso não vai existir mais, vai ser tudo automático. Qual é o momento que você acha... Eu queria te perguntar para você responder para os profissionais de contabilidade, que o profissional contábil tem que se preocupar com isso e começar a atuar? Essa é uma pergunta. E qual é a visão que você tem da simplificação fiscal com a reforma tributária? Porque teve um comentário aqui do custo disso tudo administrativo para as empresas, que hoje é alto. Sim. Então, essas duas perguntas que eu queria deixar para você responder. Primeiro, assim, eu vejo que nós vamos enfrentar, que é um dilema, que é a transformação tecnológica e cultural, que é o maior desafio. E quem ainda não, pelo menos, foi atrás dos seus clientes, passou, falando como contador, se ele não trouxe esse olhar
de que agora ele tem que ter, seja assessoria, mas ele é um acompanhamento ali junto. Aí o empresário vir também nesse movimento, assim como você falou que está vindo. Mas numa leva, não só grupos ali separados, mas de olhar essa gestão financeira, de conhecer a fundo. Até porque, muitas das vezes, ele nem está conhecendo o quanto que ele está pagando de intermediação nesses pagamentos. Não, ele nem enxerga. Ele não observa. E às vezes tem distorções que a gente, né, nos relatos, vem as questões que precisam ser também trabalhadas nas notas. O sistema é um sistema ancorado na financiarização. Ele é ancorado nos meios de pagamento para dar suporte àquela frase, aquele mantra que é tributo está atrelado ao efetivo recolhimento. Ele só funciona se isso funcionar, se isso ser efetivo. E, a partir disso, ele vai ter que seguir esse papel, cronograma com o evento, tratar, estar mais presente. Porque senão, se ele não mudar também a postura, ele vai sair fora do mercado. Sim, isso está claro para mim, porque ele vai precisar ter sistemas integrados, seja a empresa como a contabilidade, a comitê gestor e Receita Federal, recebendo. É claro que vai ser um portal único, mas ele vai ter os módulos em separado. Mas ele olhar toda essa dinâmica de proteção e entender assim, esse fluxo ali é controlado dia a dia agora. Não é esperar o contador dar o final do mês, se fechou, se vai pagar ou não. Tem mais isso. Tudo está amarrado. E aí foi uma questão que isso vai se espraiar, aí vão indo para a sua parte da simplificação. A simplificação, por mais que esteja esses 2 anos mais difíceis, porque ele vai estar nessa convivência de 2 modelos, mas para o novo modelo, ela é sempre pensada em algumas coisas. Vamos fazer uma centralização de uma apuração única, centralizada, sem depender de estar respondendo para vários regulamentos e vários entendimentos. Né? E isso vai trazer para ele um olhar que ele vai vir, esse comitê gestor, e de fato vai ter mais tempo para você pensar um negócio. Pensar assim, aí aquilo que eu falei, eu pego dinheiro de cooperativa, você vai ter informação mais fácil. Sim, e aí você vai elaborar. E aí, quanto mais rápida, aí utilizando isso, melhora o negócio dele. Sim. Mas ele precisa estar, é uma jornada que eu sempre falo, de cada um, eu falo sempre essa pergunta assim, eu falo assim, cada um tem que fazer essa pergunta. Existimos, a que será que se destina? Seja empresário, seja auditor, agora tá todo mundo no assim, mesmo barco. E ainda falo uma coisa, até falei numa reunião de reforma tributária. Se você acha que você tem certezas, é porque você está mal informado. Você está mal informado. Calma que não vai ser, apure, vivencie isso. E aí é tanto assim, né? Eu vou dar aquela que eu ia falar com você, que eu estou vivenciando isso tanto no dia a dia, que assim, agora uma contadora também, né? Um abraço aí pra Janaína também. Você papai aí agora em outubro. Era essa a novidade. Aí eu não sei se eu vou até anunciar assim, né? É um momento de nova era, nascimento. Parabéns! Mas aí eu tava brincando que eu não sei se for menina, eu não sei se eu coloco Y ou se for menino eu coloco Ivana. Então tá. Mas assim, eu acho que todo esse modelo, então é isso. Vai vir essas mudanças aí. A gente, no mínimo, estar junto. Distante, exatamente. Ausente dessas conversas, ausente desse aprendizado, vai ser complicado. É isso eu posso falar. Muito bom. Perfeito, Bruno. Vou passar mais um ali, só para passar aí para mim, Bruno, mais um. Posso passar mais um? Aí. Gente, a gente tá sempre falando de reforma, né? E a gente tá pensando sempre muito nós, profissionais de contabilidade e principalmente os empresários. Eu deixo sempre o recado assim, contadores, né? A hora já passou, né? Só a hora já passou. Se você não começou, você já está muito atrasado. Eu vou falar a minha experiência. Ano passado eu fiz um almoço com os meus clientes, onde eu convidei o Fiorodi, que está ali para poder falar, e o Felipe Guerra, para poder a gente falar, porque às vezes santo de casa não faz milagre, né? Então nós três vamos falar da reforma para o segmento que eu trabalho, que é consultora incorporadora e locação. Sim. E qual era não tinha saído a lei complementar ainda. E qual era a expectativa para aquilo tudo? E a gente foi falar, a gente deu exemplos práticos de como seria e tal. Então, eu estou falando isso, o Felipe veio aqui, acho que em outubro, foi outubro ou setembro do ano passado. Né? De lá para cá já se passaram aí 6 meses, 7 meses. E eu já fiz um esse ano e venho assim, trabalhando com os clientes, de uma forma global. Estava esperando a lei complementar sair. Estava esperando o Estado, questão do ITCMD, porque a área que eu trabalho envolve também, né, na reforma, e agora é o momento. Então, agora é a hora de eu, como diz, dar facada nos clientes. Falar, daqui para frente a conversa é outra. Então, eu vou continuar meu trabalho normal e vou fazer aquilo que eu estou aprendendo com os outros. Com você, com o Felipe, com a Renata, com o Paganini. Cara, eu tenho muita coisa para fazer, né? E os clientes têm muita coisa para fazer. Então, o recado que eu deixo para nós, profissionais de contabilidade, a gente, quando teve a Aerisped, a gente teve uma oportunidade. Sim. Né? Eu, Carla, como profissional, não aproveitei.
porque eu não queria e não quero entrar na seara fiscal. Mas você me fez ver que não é fiscal. Não é. É financeiro. financeiro. Então, quando eu falo, gente, assistam. Fala um pouco do seu curso, Bruno, um pouquinho. Eu tô falando tudo isso, não é puxando o saco dele, não. É que mudou a minha visão da reforma tributária totalmente quando eu assisti o curso dele. Isso aí. Eu não foquei mais no tributo. Dos desenganos, né? Não foquei no tributo e foquei na operação, na gestão da empresa. Então, hoje eu tô focada na gestão da empresa para atender e para se adaptar a uma nova realidade de mercado, não é tributária. As pessoas não estão enxergando, é de mercado. Então, eu queria que você finalizasse falando do seu curso, né? Falando do que você está fazendo aí de treinamento, para que as pessoas conheçam um pouco mais a fundo essa reforma de uma forma bem prática e objetiva. Sim. Primeiro eu agradeço, né, a oportunidade da Tamires, você, Carla, que trouxe um assunto que vocês sabem, né? A gente pode tomar um vinho, rir um pouco, mas... Você bebeu pouco, é porque você vai ser pai? Até assim me abrir, assim, né? Mas e olha que isso o vinho liberou, né? A confidencialidade não. Mas eu tenho esse prazer mesmo, que é conversar, porque eu aprendo muito, porque tem coisas que eu levo para os colegas que são coisas do dia a dia do empresário. Sim. Então essas oportunidades desse curso, que eu sempre fiz, né, aquele do compliance financeiro, trazendo para o olhar da reforma tributária, aí dos documentos fiscais eletrônicos. Então, assim, depois eu vou deixar ali o link também, depois junto com a live. Lembre, nós não podemos esquecer, para ganhar aí o livro, né, tem que marcar Bruno, Carla, Tamires. Tem a Milza também? Vou colocar a Milza também, que ela estava na foto. Bruno Aguilar Soares. Vão marcar que aí vai ter o sorteio. Então participem também, tem um canal lá, nada óbvio. Você botar tudo e aí eu deixo. @Bruno, @Carla, @Milza. Eu não consigo fazer isso, não, gente. Eu sei contabilidade, põe aí, tá? Deixa eu contar assim, a última historinha, para o pessoal rir um pouquinho, que eu acho assim, né? Que eu sempre falo, estudem, conversem, vejam quem está discutindo, aprendam, porque tem 3 pilares que nós vamos ter que enfrentar. Primeiro, é desaprender, aprender e reaprender. Isso aí. Nós estamos no processo de desaprender. Joga essas coisas que eram estruturais em você, olha nesse aprendizado e olha para esse futuro. Porque as pessoas, quando estão muito assim no temor e só no oba-oba, ficam assustadas. Eu lembro de uma experiência que aconteceu comigo quando eu fui ainda começando. Você lembra um grande amigo meu dentro dos auditores? Um abraço para todos os auditores lá da Cefaz, meus colegas, Benício e todo mundo ali, Thiago. Leandro. Leandro. Essa aí não vou levantar, porque o Leandro assim, ó. Vai ser papai, vai ser papai também. Um brinde aos bebês. A Leandro, né? Que esse daí faz questão. Falei com ele. As mamães. Isso, mandei. O aspecto, aí eu tava nessa época ali lá em Caxias, lembra de Mauro Deserto também, você lembra? Aí era a época de PAF, ECF, aquela briga, aquele negócio, ninguém gostava daquilo. A homologação da máquina. Aí a homologação do sistema, aí eu fui lá no Sul, aí eu tenho a prótese, ele ficou olhando, eu ficava perto do ECF, ele olhava assim pra minha prótese, ficava assim, intrincado, aquela mudança, né, que ele já não queria, vou ter que mudar, vou ter que gastar com o ECF, que era caro, né, vou ter que gastar com o sistema. Hoje você vê, o sistema aí tão barato, assim, o que era, não precisa nada de imprimir, nem imprimir nota precisa mais. Aí, desde, né, coloca a situação. Aí ele chegou pra mim, olhou pra minha prótese, olhou pro negócio, chegou pra fora, olha, agora não tem mais jeito não, vou mandar até robô pra fiscalizar a gente. Mandaram robô pra fiscalizar, não tá nesse tempo. Então assim, tem as situações, e aí eu deixo aqui, último recadozinho só que eu esqueci de falar. Preparem-se para a nota técnica que vai sair do CNPJ alfanumérico, é isso que me martelou. Sim. Tá. Isso vai gerar isso domingo da Receita Federal. Fica esse recado final aqui. Se informem, se preparem, porque agora, né, Bruno? Que vai sair agora, mas ele vai ter uma adaptação, vai ter um tempo, vai ter mas teste. É esse ano, né? Vai ser importante, porque se eu tô falando que a entrada é nota, isso impacta na apuração, isso impacta até na leitura, porque você tá pensando, vamos fazer o básico da coisa? Eu sou um supermercadista, eu coloco o CNPJ ou os dados da chave pelo teclado, que é só numérico ali, não tem letra. Será que vai ter custo ali? Você falou do custo. Então, assim, essa discussão... Porque o menino perguntou do custo de adaptação. Isso, custo de adaptação. Hoje, uma das maiores questões relevantes que precisam ser discutidas aí amplamente, a Receita diz que em razão de que tudo precisa gerar crédito, até mesmo, né, chegamos a conversar, o produtor rural, em vários, já começou em alguns estados, São Paulo sim, usa CNPJ. Aí, outros estados aqui no Espírito Santo, não, isso vai impactar também. E aí, tenham que ter a preparação, porque a base, a entrada do dado hoje, ele vai vir com o CNPJ alfanumérico. Se isso não tiver estruturado, não preenche nota, não autoriza, não lê. O sistema já está praticamente pronto, né? Que eu fui em Brasília
ano passado, em dezembro, início de dezembro, e o menino da Receita Federal que deu palestra lá no evento da FENACOM falou que o sistema está pronto e está em teste. E é bom. Então, isso que tem que fazer. Testar, ver a sua realidade de sistema, se ela está adaptada, se vai precisar de alguma questão. Se não, você vai também ter sofrimento aí. Mandaram dizer aqui que o Flyner mandou dizer que essa história do robô é massa. Ô, Bruno, eu queria aproveitar de fazer um convite ao vivo aqui, a gente sempre faz. No final do ano a gente tem uma live com todo mundo. Ele vai estar carregando neném. Pô. Não, mas a gente vai mandar o convite para você por e-mail, tá? Que é uma live que a gente junta todos e a gente fala da retrospectiva do ano e do futuro do ano seguinte, onde a gente tem banda, né? Tem tudo junto aí. Já vou te passar. Leandro conhece meu talento de dançarino. Não, o Leandro, ele vai em todo. Depois que ele começou, ele vai em todo. Ano passado ele foi, né? Ele vai em todo. Pode falar com ele. Lá no Peru, eu ganhei o concurso de dança. Ele sabe. Eu ganhei. O Brasil, a final foi Brasil e Estados Unidos, deu Brasil no concurso de dança. Na Secretaria da Fazenda, na auditoria, tem robô e robô que dança. Você vai ver. Fica atento. Bruno, muito obrigada de coração, de verdade, de você ter topado de cara. Normalmente as pessoas falam, pô, auditor fiscal numa live, porque é uma live para conhecimento, né? Não tem nada aqui que você não possa falar. E agradecer Tamires, Milza, você não veio, gente, mas na próxima eu acredito que nós todas estaremos juntas. Se livrou da escada. Se livrou da escada. Ela sabe. Ela falou pra ela. Tem escada hoje. Ela adora atividade física. E queria agradecer de novo também ao pessoal da Fornex, estão aqui com a gente até agora, né? A Casa do Porto, né? O pessoal da Tábua. E assim, muito obrigada pelo apoio de vocês. E daqui a 2 meses, né? 2 meses, a gente volta novamente com outra live, Papo Tech Confraria, no nosso ambiente. Uma prova de que a gente está trabalhando muito. E que nós estamos muito em prol da reforma, é que quase todos os nossos temas futuros são sobre reforma. E que nós só estamos fazendo live de 2 em 2 meses. Se vocês lembram, 3 anos seguidos, live todo mês. Todo mês. Né? Nosso podcast, agora que nós temos o formato podcast, nós estamos fazendo de 2 em 2 meses. Então, estaremos com o nosso compromisso sempre firmado com vocês. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelo carinho, pela enciclopédia viva que você é aí, pela a posição que você representa positivamente para a nossa classe. Muito obrigado, Carlinha. Obrigada. Até a próxima, queridos. Até a próxima, gente. Tchau, pessoal.